Tudo começou quando Toya apareceu em um lugar estranho, perdido no meio do espaço. Ali, um deus apareceu para explicar que ele havia morrido por causa de um erro seu. Ele lançou um raio na terra sem esperar que atingisse alguém. Toya entendeu o que o deus lhe dizia e, para surpresa do divino, aceitou a notícia com uma calma inesperada. Ele se lembrou do que seu avô sempre dizia, que era importante perdoar qualquer um, não importa o motivo. Como recompensa por essa atitude, o deus anunciou que Toya iria reencarnar em um outro mundo e que nele poderia pedir tudo o que quisesse. Sem pensar muito, Toya disse que gostaria de poder usar seu telefone. O deus ficou impressionado, mas explicou que, embora não fosse possível ligar para ninguém do mundo anterior, ele poderia carregar o aparelho com magia. Assim, Toya seria capaz de ver e ler algumas coisas desse novo mundo e até chamá-lo de Deus quando quisesse. Toya aceitou a proposta feliz, animado com a ideia de viver em um mundo onde a magia existia. Mais tarde, ele acordou em um lugar desconhecido, assumindo que aquele era seu novo mundo. Enquanto tentava entender onde estava, seu telefone tocou. Ele atendeu e o deus se mostrou satisfeito que as ligações funcionavam direito. Além disso, explicou que havia atualizado o mapa e o sistema de navegação do telefone para que ficassem sincronizados com o novo mundo, facilitando que Toya soubesse para onde ir. Toya agradeceu e logo saiu caminhando em direção a uma cidade, sem saber muito bem o que fazer. Ele não tinha dinheiro e nem garantia que poderia se comunicar ali. De repente, uma carruagem passou e parou. Um homem desceu apressado perguntando de onde Toya havia conseguido aquela roupa diferente e se poderia vendê-la para ele. Algumas horas depois, eles chegaram à cidade e entraram em um lugar com uma placa que Toya não conseguia ler. O homem mandou os empregados pegarem roupas novas para ele, já que era o dono do local. Surpreso, Toya esperou e logo saiu vestido de forma diferente, carregando várias moedas de ouro que o homem lhe entregou como pagamento. Ele agradeceu e pediu um lugar para ficar. O homem indicou uma pousada chamada Lua de Prata, que ficava perto dali. Seguindo a indicação, Toya foi para a pousada. No caminho, passou por um beco, onde duas garotas conversavam. Elas pareciam estar cumprindo um acordo com dois homens que não queriam pagar direito, oferecendo apenas uma moeda de prata por um chifre de gelo. As garotas se recusaram a aceitar, mas os homens começaram a se aproximar de forma ameaçadora. Então Toya decidiu intervir, dizendo às garotas que poderia comprar o chifre delas por uma moeda de ouro. Elas aceitaram surpresas e Toya jogou uma pedra que quebrou o chifre, incomodando os dois homens. Ele se lembrou que Deus também tinha aumentado sua força física antes de enviá-lo para o novo mundo, para que ele não morresse tão facilmente. Quando os homens o atacaram, Toya reagiu sem dificuldade. Depois ele acompanhou as meninas e lhes deu a moeda de ouro. Elas ficaram espantadas por ele ter pago, mesmo depois de quebrar o chifre. Então se apresentaram como Elze e Lienzi. Toya também se apresentou e contou que estava procurando um lugar chamado Lua de Prata. Para surpresa de Elze, ela morava lá e se ofereceu para levá-lo até a pousada. Pouco depois, Toya conseguiu um quarto e conversou com as meninas, que explicaram o motivo de estarem envolvidas naquele tipo de negócio. Elas não achavam que aquilo era seguro para elas continuarem e sugeriram que ele fosse se registrar na guilda no dia seguinte para tentar uma forma mais segura de ganhar dinheiro. Toya se interessou e perguntou se poderia ir com elas e elas concordaram sem problemas. Naquela noite, Toya descobriu algumas novidades sobre seu mundo antigo. No dia seguinte, se juntou às gêmeas para se inscrever na guilda e começar a olhar as missões. No entanto, ele não conseguiu entender nada, pois não sabia ler a língua local. As meninas notaram isso e ficaram surpresas com a dificuldade dele. Então Toya sugeriu que se juntasse a elas para uma missão que exigia eliminar alguns lobos, e elas aceitaram para ajudá-la a aprender. Ele foi confirmar a missão, mas percebeu que não tinha nenhuma arma. Decidiu então comprar uma katana e pouco depois estava com as meninas em uma floresta, enfrentando vários lobos que derrotaram com facilidade. Toya ficou surpreso ao ver que Lienzi podia usar magia. No fim da missão, depois de recolher os chifres dos lobos, eles voltaram à guilda para entregar a prova e receber o pagamento. Depois foram comer algo. As meninas ficaram impressionadas por Toya ter conseguido acompanhá-las, e ele respondeu que estava aproveitando a chance para aprender. Ele pediu para que elas o ensinassem a ler, pois achava desconfortável não saber. Elas entenderam o problema, e uma delas sugeriu que fosse ela a única a ensinar, já que era melhor nisso. Isso animou ainda mais Toya, que perguntou se poderia aprender magia também. As meninas ficaram surpresas com o pedido e perguntaram se ele já tinha habilidades mágicas, porque usar magia geralmente requer algum talento especial. Toya disse que não sabia muito sobre isso, mas que alguém importante lhe disse que ele podia usar magia, por isso queria aprender. Ele então mostrou uma pequena bolsa de onde tirou alguns cristais mágicos, explicando que eles continham diferentes tipos de magia. Uma das meninas pegou o cristal de água
água, recitou um feitiço e a água saiu do cristal com uma simples ordem. Ela explicou que para usar magia, quem tiver aptidão pode fazer o cristal liberar energia. Ela também mostrou que apesar de usar o mesmo feitiço, não conseguia fazer água aparecer, pois sua habilidade era outra, a magia de fortificação. A amiga ficou surpresa e disse que queria tentar. Usando o cristal de água, ela conseguiu fazer sair bastante água, deixando as meninas impressionadas. Então decidiram testar os outros cristais. Toya experimentou um por um, descobrindo que tinha aptidão para vários elementos, incluindo luz e escuridão. Assustado, ele perguntou quem ele era para conseguir usar tantos elementos. Uma das meninas se perguntou o mesmo, pois nunca tinha visto alguém que pudesse controlar mais de 4 elementos. Sobre o último cristal, Lenz explicou que era da magia neutra. Esse tipo de magia pode melhorar o corpo, como a irmã dela fazia, ou permitir que alguns viajassem por portais, ideia que chamou imediatamente a atenção de Toya. Quando ouviu aquilo, Lienzi explicou que poderia testar para ver se ele realmente conseguia usar algum tipo de magia neutra. O cristal se acenderia se fosse possível. Então nosso protagonista tentou um feitiço para abrir um portal. De repente, um portal apareceu bem na sua frente, permitindo que ele viajasse até a floresta, onde estiveram algumas horas antes. Isso surpreendeu muito as meninas porque elas não esperavam que ele conseguisse usar esse tipo de magia especial. Depois de tudo isso, decidiram voltar para aquele lugar. Mas, exatamente nesse momento, uma garçonete apareceu e perguntou se poderia conversar com elas. Ela queria sugerir algo para o cardápio do restaurante, já que as meninas eram viajantes e ela achava que poderiam dar ideias de um prato que vendesse bem. As gêmeas disseram que não tinham nenhuma sugestão, mas a nossa protagonista falou que sorvete seria uma boa opção para aquele lugar. Todos ficaram intrigados, porque ninguém sabia do que ela estava falando. Enquanto conversavam, nosso protagonista pegou seu telefone e mostrou rapidamente para elas algumas imagens de sorvetes. Ele explicou que aquele telefone era um dispositivo mágico especial, algo que não podia ser encontrado em nenhum outro lugar. A partir dali, a história começou a ganhar forma. Ele deu instruções para a garçonete sobre como fazer os sorvetes. Minutos depois, fizeram uma lista dos ingredientes e, com a ajuda de Lin, que usou sua magia de gelo, prepararam os sorvetes sem dificuldades. As meninas ficaram encantadas, porque nunca tinham provado algo assim antes. Mesmo assim, ele não conseguia parar de se perguntar quem era realmente nosso protagonista e como ele sabia fazer tantas coisas assim. O aparelho mágico ainda parecia muito estranho para ele, mas nosso protagonista disse que era um segredo. Ele estava agradecido porque, graças àquela habilidade, podia recompensar as meninas pelo que tinham feito por ele. Depois de alguns dias, nosso protagonista chegou com as meninas a uma cidade. Elas aceitaram uma missão para entregar uma carta na capital real e estavam a caminho, planejando passar a noite ali. Entre eles, conversaram sobre a necessidade de encontrar uma pousada quando ouviram gritos e se aproximaram para investigar o que estava acontecendo. Viram uma garota cercada por vários homens. O protagonista ficou surpreso ao notar que ela vestia uma roupa de samurai. Quando os homens começaram a atacá-la, porque ela tinha mandado vários companheiros contra a guarda local, a garota usou técnicas que o protagonista reconheceu como ninjutsu, o que o deixou ainda mais impressionado. Ele não esperava ver esse tipo de arte marcial naquele mundo. A menina começou a enfraquecer depois de tanto lutar, então nosso protagonista interveio usando sua magia de areia para cegar os agressores. Isso permitiu que as gêmeas atacassem rapidamente, conseguindo derrotar todos que estavam incomodando a garota. Ele sugeriu que saíssem dali e, pegando a menina, correram para longe. Minutos depois, estavam em um beco. A garota se apresentou como Jai, explicando que era do interior e tinha costumes que lembravam bastante o Japão, o que surpreendeu nosso protagonista. Vendo que Ai estava com fome, decidiram ir comer juntos. Lá descobriram que viajava pelo mundo para aperfeiçoar suas técnicas de combate. Ela contou que planejava ir para a capital real para testar o nível que tinha alcançado, o que deixou as garotas maravilhadas, já que elas também estavam indo para lá e poderiam ir juntas. O protagonista não teve problemas com isso. Mais tarde, enquanto viajavam em uma carruagem, nosso protagonista sentiu que era estranho ser o único que não sabia dirigir aquele tipo de veículo. Lin lembrou que ele era muito habilidoso, já que podia usar quase todos os tipos de magia. Ele ouviu isso e concordou, mas continuou lendo um livro sobre magias neutras. Logo explicou que existiam muitos feitiços diferentes, mas que poucos sabiam usá-los, porque essa magia era algo muito pessoal. Algumas pessoas simplesmente não conseguiam dominá-la. O protagonista ficou surpreso ao descobrir que muitos feitiços eram meio inúteis, como os que serviam para se dar bem com animais
ou para levantar algumas folhas, mas algo chamou sua atenção. Ele leu sobre um feitiço que permitia atrair objetos para a palma da mão. Então ele se concentrou ao máximo para tentar fazer sua mão brilhar, mas não conseguiu puxar nada. As meninas perguntaram o que ele queria pegar, e ele disse que planejava atrair a espada de Jai. Porém, lendo com mais atenção, percebeu que o feitiço só funcionava com objetos pequenos. Ele tentou novamente e conseguiu puxar o pano que prendia o cabelo de Jai, o que o surpreendeu bastante. Achou aquilo muito útil, mas as meninas começaram a alertar que esse tipo de magia podia ser perigoso, pois poderia ser usada para roubar itens pequenos. Nosso protagonista ficou surpreso, porque nunca tinha pensado por esse lado, mas entendeu que elas tinham razão. Pouco depois, eles acharam um feitiço para aumentar a sensibilidade. Quando ele ativou, ficou surpreso ao sentir que podia ver muito mais coisas. Porém, logo percebeu um cheiro estranho. Sangue. Pediu para Jai se mover rapidamente. Nas proximidades, uma carruagem havia sido parada e cercada por alguns homens lagarto, enquanto um mágico observava tudo atentamente. Lian usou magia de fogo para atacar, enquanto suas irmãs, Na e Yae, começaram a lutar contra os monstros com o que tinham. O protagonista tentou ajudar as meninas, mas percebeu que mais lagartos continuavam chegando. Viram então que o mago era quem os estava invocando. Sabendo disso, eles atacaram à distância e o protagonista conseguiu desestabilizar o mago, capturando o item e impedindo que ele fizesse mais invocações. Minutos depois, conversaram com os guardas, que lamentavam a perda de pelo menos 7 companheiros. De repente, ouviram gritos e correram até a carruagem, onde uma garota pedia ajuda para seu filho mais velho, Lion, que estava ferido no peito. O protagonista perguntou a Len se poderia usar sua magia de cura, mas ela recusou porque a flecha que estava no peito de Lion continuaria causando danos mesmo depois da cura. O homem se despediu da garota, mas o protagonista teve uma ideia. Ele usou um feitiço que aprendera recentemente para fazer a ponta da flecha aparecer em sua mão e depois aplicou magia de cura no ferimento. Lion se levantou imediatamente, surpreso com a rápida recuperação. Poucos segundos depois, Lion se apresentou junto com a garota, Sue, que era filha do Duque Alfred. Isso assustou as meninas, que se curvaram para eles. Nosso protagonista não entendeu o motivo, mas elas explicaram que o título de Duque só era dado para os membros mais altos da nobreza e para a família real. Então assumiram que Alfred era irmão do rei, o que deixou o protagonista ainda mais surpreso. Ele estava diante da sobrinha do rei, mas Sue pediu para que não fossem tão formais, lembrando que as meninas também as tinham salvado daquele ataque. O protagonista explicou que, segundo as informações do mago, ele havia sido contratado para eliminar todos naquela carruagem. Leon comentou que não tinham guardas suficientes e que continuar assim seria perigoso. Com essa situação em mente, ele decide perguntar se elas poderiam acompanhá-los até a capital real. Além disso, oferece pagamento pelo serviço e garante que estariam mais protegidas, já que são de alto nível. As meninas aceitam sem hesitar e a protagonista também não vê problema algum, afinal, elas seguirão para a capital real de qualquer jeito. Algumas horas depois, todos chegam ao destino. Ao entrar no castelo, nosso protagonista fica impressionado com o luxo e a grandiosidade do lugar. Alfred recebe a filha com alegria e trata a nossa protagonista com muito respeito, reconhecendo que eles são os aventureiros que salvaram sua filha. Embora nosso protagonista tente minimizar dizendo que apenas fizeram o que qualquer um faria, logo eles se reúnem para tomar uma bebida. Ele explica ao Duque que vieram em uma missão da guilda, o que surpreende Alfred porque sem a intervenção deles provavelmente teria sido usada a filha dele como forma de ameaça. Nesse momento, Sue aparece, cumprimenta o protagonista e conta ao pai que já havia conversado com ele, embora tenha deixado de fora os detalhes do ataque. Ao ouvir isso, nosso protagonista fica curioso e pergunta quem ela é. Alfred explica que Sue é sua esposa, mas que ela não sai muito do castelo porque perdeu a visão em um ataque ocorrido anos atrás. O Duque fica visivelmente abatido ao falar da situação de Sue, enquanto os gêmeos perguntam se já tentaram usar magia de cura. Alfred confirma que sim, mas nada conseguiu devolver a visão dela. Sue comenta que, se seu avô ainda estivesse vivo, talvez eles tivessem conseguido ajudar. Alfred então explica que ela está em uma jornada para encontrar alguém, ou talvez ela mesma aprender, uma magia neutra capaz de eliminar efeitos permanentes e curar danos irreversíveis. Mas essa era uma habilidade que apenas o avô dela conseguia usar. Apesar dos esforços, ninguém conseguiu replicar essa magia. No entanto, eles gostariam de encontrar alguém capaz de dominar essa técnica. Nesse momento, as meninas se oferecem para acompanhar nosso protagonista, confiando que ele pode conseguir essa ajuda. Pouco tempo depois, ele vai até o quarto de Ellie, onde examina o feitiço que está afetando a menina. Tentando restaurá-lo, ele consegue iluminar os olhos dela, que lentamente se abrem novamente. Ele fica maravilhada ao ver o mundo à sua volta outra vez e logo abraça seu marido e filha, enchendo todos de lágrimas de alegria e emoção. Minutos depois, Alfred decide recompensar o protagonista pelo que fizeram, entregando-lhe 40 moedas de platina, o que o surpreende muito, já que esse valor equivaleria a mais de 40 milhões de ienes. O Duque garante que é justo pelo que ele conquistou e ainda presenteia o grupo com 4 medalhas da família real. Com essas medalhas, como aventureiros, eles poderiam ir a qualquer lugar e ter acesso a locais reservados apenas para a realeza. Após algumas horas, nosso protagonista e seus companheiros se despedem do castelo. Ele pergunta a Yue quais são seus planos a partir dali, já que eles pretendem voltar para a cidade natal. Ele admite que, após refletir, decidiu ficar com ela, pois percebeu como ela é gentil e acredita que, ao seu lado, ela poderá aprender muito mais e se desenvolver em seu treinamento. Yue fica surpresa com a decisão, mas as outras garotas se animam, pois assim o grupo fica maior e eles poderão aceitar missões mais difíceis. Deixando o castelo, eles caminham pela capital, quando o protagonista nota uma garota assustada. Ele se aproxima e pergunta se ela está bem. A menina diz que se perdeu e não sabe onde encontrar seus colegas de classe. Ele promete ajudá-la
dela usando seu sistema de navegação. No fim, a garota se reúne com a irmã e o protagonista sugere às meninas que façam compras. Elas concordam em se separar para facilitar e depois de 2 horas se reencontram. Ele é o último a chegar e mostra a todos sua nova capa, resistente a vários tipos de magia e que ainda aumenta sua afinidade com algumas delas. Com isso, eles partem rumo à cidade deles. Depois de alguns dias, nosso protagonista está em uma loja e vê 2 amigos jogando um jogo de tabuleiro que ele criou dias atrás, lembrando um jogo do outro mundo. Os 2 estão bastante entretidos, enquanto ele pergunta a Mika onde estão as outras garotas. Ela explica que saíram para comprar ingredientes para preparar as receitas que a protagonista lhes ensinou. Ele fica surpreso porque está chovendo bastante, mas logo as meninas chegam trazendo as sobremesas que fizeram para vender. Elas oferecem uma para cada um e contam que prepararam uma especialmente para o Duque, como agradecimento pelo apoio que receberam. Nosso protagonista aceita a ideia e algumas horas depois usam seus portais para voltar ao castelo do Duque. Ele entrega as sobremesas para ele experimentar. Sue fica encantada e Alfred comenta que é impressionante ter algo tão delicioso naquela cidade. O protagonista sugere que, se quiser, o Duque pode ensinar a receita aos seus chefes para que eles possam prepará-la. O Duque concorda. Momentos depois, nosso protagonista apresenta outro presente, um jogo de tabuleiro, e senta para ensinar o Duque a jogar. Passam algumas horas até que o Duque consiga aprender bem, deixando o protagonista exausto. Ele sai do castelo à noite. No dia seguinte, o protagonista vai com as meninas até a guilda H para buscar uma missão. Elas recusam a primeira proposta, que seria eliminar alguns slimes que danificam roupas ao toque. Então ele escolhe outra missão que agrada ao grupo. Algumas horas depois já estão lutando contra um Cavaleiro das Trevas, um adversário resistente a ataques. Combinando suas habilidades, incluindo Lienzi, que usa magia para imobilizá-lo, e o protagonista, que lança raios de luz potentes, conseguem perfurar e derrotar o cavaleiro. Todos ficam felizes com a vitória, apesar do cansaço. Curioso, o protagonista tenta encontrar algum tesouro com sua habilidade de busca, pois está na capital real, mas não encontra nada. A garota que o acompanha explica que os reinos levaram tudo. Ele entende, mas insiste em tentar de novo. Dessa vez consegue encontrar uma relíquia enterrada nos escombros. Então segue com as meninas e é Lynx quem usa sua magia para limpar uma área das ruínas, abrindo caminho para eles avançarem. Embora nosso protagonista achasse exagerado usar tanta magia, ele acompanhou o grupo enquanto abriam uma grande porta e subiam algumas escadas que, para ele, pareciam a entrada de uma masmorra antiga. Lienzi, com sua magia de luz, iluminava o caminho até que eles chegaram a um enorme mural. No entanto, ninguém ali conseguia entender as letras inscritas, e as meninas comentaram que aquilo não lembrava nada do que já tinham visto antes. Então, nosso protagonista decidiu tirar algumas fotos para estudar depois. Uma das meninas sugeriu que ele usasse magia numa pedra na parede, explicando que isso poderia ativar algum mecanismo. Apesar de desconfiar que poderia ser uma armadilha, ele achou que talvez revelasse algo escondido e resolveu tentar. Mesmo sem muita confiança, ele usou sua magia e o lugar começou a tremer. O mural ao lado dele se abriu, revelando um corredor onde estava o artefato que nosso protagonista havia encontrado com sua magia. Nenhum deles conseguia entender o que era aquele objeto, mas ele notou que estava coberto por uma camada espessa de pó e que havia um núcleo dentro do cristal. Ele percebeu também que a luz começava a diminuir e avisou as meninas, que logo notaram que o cristal estava absorvendo a energia mágica. De repente, o cristal começou a se transformar numa criatura mágica em forma de aranha, que lançava ondas sonoras tão fortes que o lugar começou a desmoronar. Rapidamente, nosso protagonista abriu um portal para que eles saíssem da masmorra, evitando serem esmagados. Porém, logo depois, a criatura apareceu na superfície. Ele desviou de um ataque e a garota tentou atacar, mas ficaram surpresos ao perceber que seus ataques físicos não causavam dano algum. E quando tentavam usar magia, a criatura absorvia sem problemas. Nosso protagonista avisou que usaria sua magia para fazer o monstro perder o controle e pediu para Lienzi não usar magia. Ele foi direto ao ponto e conseguiu esmagar a criatura com uma pedra de gelo, aproveitando para destruir as pernas do monstro com a ajuda de Yai. Eles comemoraram, mas a besta logo se regenerou e ainda conseguiu machucar Elze no processo. Ele pediu para que ela cuidasse do ferimento, algo que ela conseguiu após alguns segundos. Enquanto isso, nosso protagonista pensava em como poderiam derrotar aquela fera mágica. Então uma ideia lhe veio à mente. Lembrou-se do jogo de tabuleiro que havia criado e decidiu atacar o monstro de perto, usando um feitiço para roubar objetos. Conseguiu pegar o núcleo do cristal nas mãos e lançou para Elze, que o destruiu com um único golpe. Assim eles conseguiram acabar com a criatura, apesar do cansaço que sentiam no final. As meninas comentaram entre si que precisavam informar o Duque sobre o que tinham feito. Isso aconteceu porque aquele lugar já fora a capital real há muito tempo. Pouco depois, nosso protagonista já conversava com o Duque, contando tudo o que encontraram. O Duque não parecia acreditar que fariam muita coisa, pois quase tudo havia sido destruído. Mas pelo menos, ele ficou impressionado ao saber que o protagonista tirou fotos das inscrições.
pediu que ele fizesse o que fosse necessário para descobrir o motivo da transferência da capital, já que ninguém sabia exatamente o porquê e os registros tinham se perdido ali. Nosso protagonista ouviu isso e prometeu conseguir essas respostas o quanto antes. No dia seguinte, usando magia, ele conseguiu copiar as imagens para um papel físico. Então abriu um portal que o levou até a mansão do Duca. Percebeu que estava saindo justamente quando Alfred ficou feliz ao vê-lo chegar. Alfred havia sido enviado pelos anjos, pois ele estava indo para o palácio depois que seu irmão, o rei, fora envenenado. Enquanto caminhavam, Alfred explicou que quem causou tudo aquilo certamente queria poder, já que seu irmão estava perto de firmar uma aliança com um novo reino da raça dos Homens-Fera. Então, o envenenador devia ter um plano para unir sua família com Yumina, a princesa, e tomar o trono. Ele precisava que nosso protagonista usasse seu poder, como fez com Elien, para salvar o rei. Após algumas horas, chegaram ao palácio, onde foram recebidos pelo Conde Bars, que comentou que era um momento oportuno. Apesar do tom, dava para notar o desprezo no olhar dele. Ele disse que o culpado do envenenamento já tinha sido encontrado, o embaixador do reino de Mism. Alfred ignorou o comentário e foi direto ao quarto do rei, onde os mais próximos estavam reunidos. Ficaram surpresos ao vê-los e perguntaram quem era o protagonista, mas Alfred prometeu explicar tudo depois. Ele deu permissão para que o protagonista se aproximasse e usasse seu feitiço de recuperação, o que assustou a rainha, pois era um feitiço raro e quase perdido. Em segundos, o rei começou a se recuperar graças ao feitiço e Yumina abraçou o pai feliz, enquanto o rei agradecia o que ela havia feito. Todos começaram a usar o feitiço, incluindo Leon, o general do exército, e Charlotte, a maga do reino, que parecia muito interessada em aprender mais sobre aquele tipo de magia e seus feitiços. Nosso protagonista ficou um pouco intimidado pela atitude dela, mas Alfred disse ao rei que precisavam agir, pois não acreditava que o embaixador tivesse envenenado o rei. O rei também não acreditava, mas apontou que havia muitas evidências, já que todos viram que o rei ficou mal depois de beber o vinho que a embaixadora tomou. Minutos depois, todos estavam no quarto do rei, onde deixaram entrar a embaixadora Olga. E isso surpreendeu muito nosso protagonista, pois ela era a irmã da garota que o ajudou a encontrar o caminho para a cidade. Curioso, ele perguntou se o local onde o rei foi envenenado ainda estava intacto. O general confirmou e nosso protagonista pediu para que o levassem até lá. Lá, ele analisou a mesa e usou seu feitiço de busca para detectar as fontes do veneno, entendendo tudo. Pediu que todos os presentes na refeição fossem trazidos, incluindo o Conde Bars. Poucos minutos depois, todos chegaram até o conde, que ficou irritado por ter sido chamado, mas se surpreendeu ao ver que o rei já estava recuperado. Nosso protagonista falou dizendo que o envenenador estava entre eles. Ele explicou que, segundo todos, o rei foi envenenado depois de beber o vinho, o que confirmaram. Bars afirmou que o culpado era o embaixador, porque ela teria dado o vinho ao rei. Mas nosso protagonista revelou que trouxe outra garrafa daquele vinho, que não tinha veneno algum. Para provar, ofereceu um pouco do vinho ao general Leon, que experimentou e gostou do sabor. O protagonista afirmou que não havia veneno algum, então despejou bastante vinho na taça que o rei usou e ofereceu ao Conde Bars, que ficou assustado e recusou. Leon, porém, não entendeu a dúvida e obrigou o conde a beber. Bors caiu no chão dizendo que tinha sido envenenado, mas nosso protagonista explicou que, na verdade, ele havia eliminado o veneno do copo, deixando Bars chocado. Isso indicava que o veneno não estava no vinho, mas nos copos do rei. Usando sua magia, o protagonista eliminou todos os vestígios do veneno, mas isso só faria sentido para quem conhecesse o plano. Pressionado, Bars tentou fugir, mas nosso protagonista usou magia para fazê-lo escorregar, facilitando sua captura. Alguns minutos depois, o rei agradeceu ao nosso protagonista por tudo o que havia feito. Enquanto isso, Yumina não conseguia tirar os olhos dele por um instante sequer. De repente, ela se levantou com uma expressão firme e disse aos seus pais que já havia tomado uma decisão importante. Aquele rapaz seria seu marido. A surpresa tomou conta tanto do rei quanto do nosso protagonista. O rei perguntou a Yumina qual era o motivo daquela decisão tão repentina. Ela respondeu que sentia que ele era o homem com quem ela deveria estar, aquele com quem poderia ser verdadeiramente feliz. E isso deixou o rei e a rainha muito satisfeitos, e eles concordaram com ela. Mesmo assim, a nossa protagonista se mostrou um pouco surpresa e comentou que tudo parecia muito repentino. Afinal, ela mal conhecia o jovem. O rei então explicou que confiava na intuição de Mina, que possuía olhos especiais capazes de enxergar a verdadeira personalidade das pessoas, além de um grande senso de percepção. A protagonista pediu desculpas por ser tão jovem, lembrando que o rapaz também era jovem. O rei sugeriu então que eles tivessem 2 anos para se conhecer melhor. Se após esse tempo não se apaixonassem, ele aceitaria que o
casamento não fosse uma boa ideia. Porém, se esse sentimento surgisse, o casamento poderia acontecer, já que naquele reino era comum casar a partir dos 14 anos, algo que deixou a nossa protagonista bastante chocada. Algumas horas mais tarde, já em outro lugar, o protagonista apresentou a princesa a um grupo de garotas. Elas ficaram impressionadas com o compromisso que Yumina assumia. Mas a princesa disse que queria se aproximar delas para conhecê-las melhor, e também para que o protagonista tivesse essa oportunidade. Ele podia fazer isso porque seu pai havia dado permissão, e ainda queria se inscrever na guilda dos aventureiros, o que deixou todos os presentes surpresos, já que era algo muito arriscado para uma princesa. Pouco depois, eles conseguiram a primeira missão. Yumina estava mais animada do que nunca, pois havia se dedicado muito aos estudos para isso. Ela usou sua magia negra para invocar uma matilha de lobos que enviou para rastrear os gorilas gigantes, surpreendendo o protagonista, que não esperava que ela utilizasse esse tipo de magia. Logo em seguida, vários gorilas gigantes apareceram e avançaram contra eles. Cada um do grupo usou suas habilidades especiais. Yae e o protagonista foram lançados ao ataque físico, enquanto ele apoiava com magia. Yumina e Leence conseguiram derrotar os monstros e a garota parabenizou a princesa pela luta. Porém, o protagonista ficou um pouco preocupado com o número crescente de garotas no grupo, temendo que elas não percebessem como os outros membros da guilda o observavam com inveja, já que ele estava acompanhado de jovens muito bonitas, algo que deixou todas as garotas um pouco envergonhadas. Depois de várias horas, treinava para tentar realizar uma invocação como a de Yumina. Quando viu uma sombra, ela comentou que a parte mais difícil era fazer o pacto. Preparando-se para tentar, um enorme tigre branco apareceu na frente deles, surpreendendo Yumina. Era um monarca branco, a maior besta que podia ser invocada, não apenas um ser mágico comum, mas uma criatura celestial. O protagonista ficou surpreso e sem saber o que fazer, até que a besta ordenou que ele mostrasse seu poder mágico. Se ele fosse fraco demais, não valeria a pena tentar a invocação. Para isso, ele precisaria tocar na criatura e enviar sua energia mágica. Seguindo a ordem, ele se concentrou como se estivesse lançando um feitiço. O monarca branco ficou impressionado com o poder que recebeu e em poucos segundos não conseguiu resistir a tanta energia, desmaiando no chão. Minutos depois, a besta se curvou diante do protagonista, chamando-o de mestre e pedindo para saber seu nome. Após pensar um pouco, ele escolheu o nome Kohaku, que a besta aceitou. Kohaku pediu para acompanhá-lo em todos os momentos, mas o protagonista hesitou, preocupado que isso pudesse chamar muita atenção. Então, Kohaku mudou sua forma para uma aparência menor, que o protagonista entendeu ser mais fácil de carregar. As meninas adoraram a forma que Kohaku assumiu, um gato, que só pedia ajuda ao protagonista na frente de todas. Dias depois, o grupo partiu para cumprir uma nova missão. O protagonista percebeu que as garotas pareciam desapontadas e tristes. Quando perguntou o motivo, elas confessaram que não esperavam que a missão de investigar alguns monstros envolvesse ir até o castelo dos Slimes, criaturas viscosas que podem derreter roupas com seu líquido. O protagonista tentou tranquilizá-las dizendo que não via problema, pois a missão era para proteger as pessoas que moravam perto daquele lugar. Eles deveriam recolher todas as informações necessárias. Uma das garotas desconfiava que ele tinha outras intenções, mas eles continuaram a caminho. Ao chegarem ao castelo, o protagonista entrou e avisou que não havia perigo imediato. Porém, ao entrarem, um balde caiu na cabeça do protagonista, que reclamou da dor. Para a surpresa de todos, o balde se transformou em uma gosma metálica, algo que nenhum deles jamais tinha visto. Eles decidiram seguir em frente e chegaram a uma biblioteca, onde perceberam que muitos livros foram devorados pela gosma, restando apenas as capas. Liense encontrou um livro relativamente intacto, um diário de pesquisador que falava sobre as propriedades do lodo. O protagonista pediu para que ela salvasse o diário e continuasse a investigação. Quando chegaram a uma sala no castelo, as garotas ficaram assustadas ao ver uma grande quantidade de slimes verdes. O protagonista impediu Lince de usar sua magia de fogo, pois poderia destruir o local. Ele ordenou que Kohaku voltasse à sua forma normal e soltasse um rugido alto, mas os slimes se aproximaram de novo. Então todos começaram a subir as escadas, surpresos ao perceber que os slimes não os perseguiam. Eles presumiram que essas criaturas protegiam territórios específicos. Naquele instante, perceberam um líquido escorregadio descendo pelas escadas. Lince,
que via um pouco de lodo subindo, comentou que, segundo o diário, esses slimes eram experimentos que tinham falhado. De repente, o líquido fez todos escorregarem. Somente o protagonista conseguiu se segurar na escada com a ajuda de Kohaku. As garotas caíram no chão e o slime começou a derreter suas roupas. O protagonista agiu rápido usando um portal para trazê-las de volta para as escadas. Alguns slimes retornaram aos seus lugares, confirmando que apenas defendiam seus territórios. Eles seguiram pelo corredor. Enquanto as meninas falavam entre si, pensando que talvez fosse melhor queimar todo aquele lugar, o protagonista opinou que não achava aquilo tão necessário. No caminho, eles se depararam com outro grupo de slimes. Após vasculharem vários cômodos, finalmente chegaram a uma sala onde encontraram um esqueleto. Pensaram que talvez fosse o pesquisador que tinha feito todos aqueles experimentos que não deram certo. Naquele momento, o protagonista pegou um diário e começou a ler. Nele, o pesquisador estava muito animado, dizendo que tinha conseguido realizar o sonho de toda a humanidade, que agora o mundo lhe seria grato. Mas, bem na hora, vários slimes surgiram na frente deles e começaram a tomar formas mais humanas. As meninas logo entenderam o que estava acontecendo e rapidamente impediram que o protagonista visse tudo aquilo, deixando-o inconsciente. Horas depois, já nos arredores do lugar, com o castelo pegando fogo, o protagonista começou a entender o verdadeiro sonho daquele pesquisador: criar um slime que pudesse copiar a forma das mulheres para tê-las à sua disposição. Era algo estranho e perturbador, mas pelo menos eles conseguiram descobrir por que aquele lugar estava abandonado e cheio de slimes. No dia seguinte, enquanto caminhava com Kohaku, o protagonista viu Yae andando com uma garota que não parava de chorar, pois estava perdida. O protagonista pediu para Kohaku conversar com a menina, e ao ver a fera com forma de gato, a garota ficou muito feliz e disse seu nome. Era o mesmo da mãe dela. Ao ouvir aquilo, o protagonista usou um feitiço de busca, mas não encontrou nada perto dali. Então teve uma ideia. Combinou o feitiço com o sistema de navegação do seu telefone, o que trouxe um resultado positivo. Ele pediu para a garota o acompanhar. Minutos depois, eles encontraram a mãe da menina e explicou que, com aquela combinação mágica no telefone, ele podia localizar qualquer coisa. Impressionada, a mulher pediu ajuda para encontrar o irmão da menina. Mais tarde, enquanto comiam juntos, o protagonista quis saber por que ela queria sua ajuda para achar o irmão, e ela confessou que fazia muito tempo que não viajava e queria saber o que ele estava fazendo. Enquanto a mulher falava sobre o irmão, o protagonista seguiu as características que ela descreveu e disse que o irmão provavelmente estava em um dojo, treinando algo que ajudava a acalmar Yae. Isso fez com que a menina ficasse um pouco mais tranquila, já que o irmão sempre foi dedicado ao treino, e era bom saber que ainda estava ativo. Algumas horas depois, no quarto do protagonista, ele tentou usar um feitiço para aumentar seus sentidos pelo telefone. Ficou surpreso ao descobrir que, com a câmera, podia enxergar através das paredes, porém viu algo desconfortável e preferiu parar por ali. Naquele momento, Lienzi chegou e contou que foi comprar um pergaminho para aprender novos feitiços, pois no castelo ele não podia usar magia por causa do perigo que ela representava. Agora queria encontrar formas diferentes de atacar, mesmo que não conseguisse ler o pergaminho. Como ele não entendia a linguagem antiga em que o pergaminho estava escrito, o protagonista teve uma ideia. Pegou alguns vidros e moedas e, usando magia, criou óculos que permitiam decifrar a escrita antiga. Quando Lienzi usou os óculos, ficou encantada por entender tudo que o pergaminho dizia. Eles logo saíram para testar o feitiço. Depois de alguns minutos, Lienzi tentou usar o novo feitiço, mas não conseguiu executá-lo direito. Gastou toda a sua energia mágica e ficou exausta. O protagonista a levou para descansar. Quando ela se recuperou, ele tentou mais uma vez, pegou a mão dela e usou um feitiço de transferência para recarregar a energia mágica dela, o que surpreendeu Lindsay. Ele lembrou que esse era um dos ensinamentos de Charlotte. Também explicou que ela devia imaginar o feitiço da água como uma bolha que viaja rápido e explode. Ela entendeu e lançou o feitiço com força, causando uma grande explosão, o que os deixou felizes. Os equipamentos mágicos dela estavam quebrados, então o protagonista disse que ela deveria comprar novos e sugeriu que fossem até a capital real para encontrar boas luvas de reposição. Horas depois, conseguiram o que precisavam. Enquanto o protagonista pensava em embrulhar as luvas, percebeu que Lienzi olhava com entusiasmo para um vestido na loja. Ele a fez experimentar e, embora ela ficasse um pouco envergonhada, não achando que o vestido combinava com ela, o protagonista discordou e comprou para ela. Depois, voltaram para encontrar as outras garotas, que logo elogiaram o vestido. Foi então que chegou uma carta para Yumina, convocando o protagonista ao palácio. O pai dele queria conceder um título ao protagonista pelo que ele havia conquistado nos últimos dias.
Mesmo querendo recusar, ele sabia que teria que ir e apresentar uma justificativa ao rei. Poucos dias depois, o protagonista e a garota chegaram à nova mansão dele. Ao tentar recusar o título, o rei ofereceu aquela mansão como troca pelo título, algo que Yumina acreditava que seu pai já tinha planejado. Eles entraram rapidamente e o protagonista ficou impressionado com o luxo do lugar, embora achasse grande demais para só 5 pessoas morarem ali. As meninas também ficaram surpresas, pois pensavam que ele moraria só com Yumina, mas o protagonista contou que não via problema nenhum em todos morarem ali, já que a casa era bem espaçosa. Yumina ficou um pouco tímida e desconfortável quando o protagonista confessou que gostava de todas elas igualmente. Pouco depois, as 4 meninas se juntaram ao protagonista. Elas conversaram sobre a convivência e concordaram em morar na mansão, desde que ele as tratasse com justiça. O protagonista garantiu que não teria problema com isso, mas depois foram conhecer os funcionários da casa, que incluíam empregadas, seguranças e até um mordomo chamado Lime. Lime tinha sido servo do rei por muitos anos e era irmão do mordomo de Alfred, o que deixou o protagonista surpreso, pois não esperava que alguém tão renomado estivesse ali. Logo receberam a notícia de que Sue e o duque Alfred viriam visitar. Durante o encontro, falaram sobre o noivado dele com Yumina, o que surpreendeu o duque. Ele lamentou que seu irmão tivesse vencido, já que ele pretendia oferecer a filha em casamento ao protagonista. Isso deixou o protagonista ainda mais surpreso. Alfred prometeu que depois conversariam com calma, pois naquele momento ele só tinha vindo para falar sobre o pacto entre seu reino e o reino de Mismo. Idealmente, os reis deveriam conversar pessoalmente, mas a viagem seria muito perigosa. O protagonista entendeu a situação e pensou em usar seus portais, mesmo que isso significasse que ele mesmo teria que ir até Mism para preparar tudo para o rei. No dia seguinte, o protagonista se encontrou com Garon, um dos líderes do lugar, e com Leon, responsável pelo reino de Elnea. Junto com Olga e Alma, eles seguiram em algumas carruagens, passando o tempo brincando com algumas invenções que o protagonista tinha criado para tornar a viagem mais divertida. Naquela noite, eles decidiram montar acampamento perto da estrada. Nosso protagonista aproveitou o momento para contar uma história, mas uma das meninas fera percebeu algo estranho e avisou o grupo. Todos ficaram atentos, suspeitando que fossem bandidos tentando atacá-los. Então ele usou o celular para buscar bandidos próximos e viu que havia vários pontos ao redor deles. Antes de agir, pediu um momento, pois uma ideia surgiu em sua mente. Selecionando todos os bandidos no mapa, lançou um feitiço que os paralisou no lugar. Com isso, os guardas e soldados conseguiram capturar os inimigos rapidamente. Olga agradeceu muito, mas Leon ficou sem jeito, dizendo que eles só estavam fazendo o trabalho deles. O protagonista ficou surpreso com a atitude do garoto. No dia seguinte, Olga se aproximou dele. Eles chegaram a uma das cidades e o protagonista aproveitou para comprar algumas coisas. Foi quando conheceu Leon, que estava interessado em acessórios. Decidiu ajudá-lo, já que Alma estava com eles. Comprou um artefato para Leon e perguntou o que a irmã dele gostaria de ganhar. A Alma disse que adoraria um broche em forma de flor. O protagonista saiu satisfeito, sentindo que tinha feito a coisa certa ao ajudar Leon a preparar um presente para a irmã. Yumina, no entanto, lembrou que ela também esperava um presente e que se fosse uma aliança, não teria problema algum. Pouco depois, voltaram com os outros e começaram a organizar tudo para continuar a viagem. Enquanto falava, o protagonista sentiu que estavam sendo observados, pensou que podia ser imaginação, mas Kohaku confirmou que também sentiu uma presença estranha, então eles precisavam ficar alertas. Rápido entraram na carruagem e retomaram a jornada. Depois de algumas horas, decidiram acampar perto da cidade, pois não conseguiriam chegar antes do anoitecer. Ao sair da carruagem, o protagonista notou que todos pareciam preocupados. Perguntou o motivo, e os homens fera explicaram que os animais estavam muito assustados, o que era um sinal ruim. Naquele momento, viram um dragão voando pelo céu, algo que deixou Olga surpresa, pois se dizia que dragões viviam em lugares sagrados e nunca saíam dali. Usando o celular, o protagonista descobriu que o dragão estava indo na direção da cidade para onde eles se dirigiam, o que fez o grupo se apressar para chegar lá. Quando chegaram, viram parte da cidade em chamas e o dragão atacando. Garun ordenou que salvassem os civis enquanto o protagonista atacava o dragão com um tiro de luz. O dragão desviou e começou a persegui-lo. O protagonista usou Kohaku para correr em alta velocidade, pegando Lienzi pelo caminho. Juntos, desviavam dos ataques do dragão, afastando-o da cidade até chegarem a uma clareira na floresta. Kohaku explicou que entendia o que o dragão dizia. Ele estava com raiva porque o grupo desafiava seu mestre, interrompendo sua diversão, e prometia eliminá-los. O protagonista ficou chateado ao perceber que o dragão atacava por simples diversão, então imobilizou a criatura e pediu a Lienzi que cortasse suas asas. Lienzi criou várias lanças de luz que atingiram o dragão, que caiu no chão. Com sua magia da água, Lienzi cortou as 2 asas, deixando o dragão incapaz de voar.
O dragão atacou furiosamente com fogo, mas o protagonista usou seu poder para pegar e se mover rapidamente. No mesmo momento, Siai apareceu e conseguiu causar um pequeno dano no dragão, mas avisou que a pele dele era muito difícil de penetrar. O protagonista percebeu que sua espada quebrava ao tentar acertar o dragão e teve uma ideia. Pediu a Lenzi que criasse um grande cristal de gelo, enquanto ordenava que Elze e Já distraíssem o dragão. As meninas fizeram isso, e quando o cristal ficou pronto, ele moldou sua magia para criar centenas de lanças de luz que atingiram o cristal, funcionando como uma lupa que lançou um feixe de luz concentrado contra o dragão. O grupo ficou feliz por terem conseguido derrotar o dragão, mas logo outro dragão vermelho apareceu. Ele se desculpou explicando que um de seus membros estava causando problemas e que ele próprio, como responsável pela Terra, veio cuidar da situação. Nesse momento, o protagonista percebeu a presença do monarca branco. Kohaku pediu ao dragão que avisasse o monarca celestial porque eles tinham ofendido seu mestre, que agora se encarregaria de eliminar aquela ameaça. O dragão ficou surpreso por um humano ter tanto poder e pediu perdão, prometendo ser mais rigoroso com os jovens para evitar que algo assim acontecesse de novo. Todos ficaram chocados, especialmente as meninas que não conseguiam acreditar que estavam na frente de 2 dragões. Nas horas seguintes, o grupo e as meninas ajudaram a controlar o desastre na cidade, cuidando dos feridos e apagando o fogo. Algumas horas depois, enquanto reconstruíam o que foi destruído, as pessoas começaram a falar sobre o protagonista e seus companheiros, elogiando-os por terem derrotado o dragão quase sem esforço. O líder da cidade chegou para agradecer pessoalmente, dizendo que eles salvaram a cidade e que seriam generosos ao deixá-los ficar com partes do dragão. Ele trouxe um dos dentes da criatura para que o protagonista pudesse usá-lo para fazer uma espada ou vendê-lo e comprar uma nova arma, já que ele havia perdido a anterior. O protagonista agradeceu, mas ficou surpreso quando o líder também lhe entregou uma adaga que havia encontrado no olho do dragão, assumindo que também pertencia ao grupo. Minutos depois, enquanto continuavam o trajeto na carruagem, o protagonista não conseguia parar de olhar para a adaga e perguntou a Kohaku se havia mais alguém naquele lugar. Kohaku respondeu que sim, pois sentiu 2 pessoas escondidas nas árvores. No começo acharam que eram cidadãos comuns, mas não tinham certeza. Depois de um tempo, chegaram à capital e se apresentaram diante do rei, que ficou feliz ao ver Olga novamente e saber que ela estava segura. Ele também se dirigiu ao protagonista e seu grupo, elogiando-os por terem derrotado o dragão. Yumina falou em nome do grupo, explicando que fizeram o que era necessário e se apresentou como filha do rei Belfast. O protagonista ficou surpreso ao ver a princesa, mas ao ler a carta que receberam, ela disse que pensaria um pouco sobre o que estava escrito. Antes, a princesa falou diretamente ao protagonista, dizendo que gostaria de treinar com ele, pois fazia muito tempo que não ouvia falar de alguém com tanto poder. Mais tarde, eles chegaram a uma zona de combate, onde um dos conselheiros do rei explicou que, quando o líder encontrava alguém forte, sempre queria desafiá-lo para um duelo. Assim pediram para que ele conseguisse esse confronto. Derrotar o rei foi algo que realmente surpreendeu o protagonista, e em poucos segundos os dois já estavam posicionados para o confronto. Depois de ouvirem as regras do duelo, o protagonista usou um feitiço para fazer com que o rei escorregasse e o derrubou com a espada, dizendo que a vitória já era dele. O rei, no entanto, não ficou nada satisfeito com aquele feitiço neutro e exigiu que começassem tudo de novo, mas sem a magia. Mesmo assim, o protagonista aceitou o pedido e logo os dois estavam em combate outra vez. Durante a luta, ele percebeu rapidamente que tinha muito mais habilidade no combate corpo a corpo, o que o fez recorrer ao poder dentro do próprio corpo para aumentar sua velocidade. A batalha então ganhou outro ritmo, com os dois se movendo em alta velocidade por toda a arena. Foi nesse momento que o protagonista tomou a decisão de combinar o feitiço de aceleração com um de aumento de poder, conseguindo ficar ainda mais rápido que o rei. Com essa vantagem, acabou vencendo o duelo, deixando o adversário espantado, pois ele não imaginava que alguém pudesse dominar sua própria magia e ainda melhorá-la. Algumas horas depois, todos participaram de um banquete. O protagonista já usava as roupas tradicionais do reino e, ao ver seus companheiros com trajes locais, ficou surpreso com o quanto estavam bonitos. Ele comentou que iria tirar uma foto deles, mas o flash do dispositivo acabou assustando algumas pessoas dali. O protagonista então explicou ao rei que era uma magia neutra capaz de capturar momentos de forma instantânea e, com um pouco de papel, poderia reproduzi-los. Pediu ainda que o rei fizesse um desenho daquele instante em que aparecia com toda sua elegância. Mais tarde, depois do evento, o protagonista descansava num dos corredores quando percebeu um ursinho de pelúcia andando por ali. Achou curioso e decidiu seguir o brinquedo até uma sala, onde encontrou uma garota que logo o reconheceu como o matador de dragões. Ela se apresentou como magra e contou que era uma Had e com mais de 600 anos,
o que deixou o protagonista bastante impressionado. Quis saber como o urso conseguia se mover e ela explicou que era seu neutro, uma magia com a qual podia programar objetos inanimados para realizarem ações. Para demonstrar, usou uma cadeira que avançava sozinha quando alguém se sentava. Isso chamou a atenção do protagonista, que perguntou se poderia dar uma ordem para ela voar. Ela respondeu que apenas comandos simples eram obedecidos. Mesmo assim, ele tentou dar uma ordem à cadeira e conseguiu, o que deixou Lin surpresa. Ela quis saber como ele tinha compreendido aquilo tão rápido, já que era um tipo de magia completa. Quando perguntou quais tipos de magia ele dominava, o protagonista respondeu que podia usar todos os elementos. Lin não se espantou, mas disse que ficaria feliz em ser professora dele. Se ele precisasse, poderia procurá-la, que ela o ensinaria muito mais sobre magia. No dia seguinte, o protagonista saiu por um momento e encontrou Lince e Yumina. Eles se afastaram um pouco do castelo e, com a ajuda de Yumina, conseguiram cortar o chifre que ele havia recebido antes. Depois disso, ele usou sua habilidade de modelagem para criar várias peças parecidas com as de um revólver. Em seguida, montou todas elas e, utilizando metal, fabricou as balas. Com magia de programação, deu uma ordem ao revólver: recarregar automaticamente sempre que o usuário dissesse a palavra Reload. Após configurar tudo, o protagonista testou a arma, deixando as garotas impressionadas. Explicou que aquilo seria útil para enfrentar monstros que não podiam ser enfrentados de perto. As meninas gostaram tanto da ideia que quiseram uma arma igual. Então, o protagonista criou mais duas, aproveitou também para fazer melhorias na própria arma, permitindo que ela mudasse de forma conforme o comando dado. Poderia se transformar numa espada para combate corpo a corpo ou voltar a ser um revólver, dependendo da situação. Assim, ele estaria preparado para qualquer imprevisto. Quando terminaram de ajustar as armas, decidiram voltar para a cidade e procurar algo para comer. As meninas sugeriram um lugar famoso que queriam experimentar. Enquanto isso, Kohaku, falando por telepatia com o protagonista, avisou que havia alguém os observando do topo de uma torre. Ouvindo isso, ele pediu que as garotas fossem na frente e também pediu para Kohaku protegê-las. Então usou sua habilidade de aceleração com poder para ir até onde estavam. Os espiões se surpreenderam ao vê-lo ali e usaram magia de luz para escapar. No entanto, o protagonista já tinha localizado onde estavam e os seguiu até um beco. Lá, usou balas de borracha para imobilizá-los e decidiu verificar se estavam armados. Descobriu que se tratava de duas mulheres. Curioso, perguntou o que faziam ali. Elas responderam que eram espias do reino de Belfast e estavam vigiando a princesa para garantir sua segurança. O protagonista ficou impressionado por elas estarem seguindo o grupo de tão longe. As garotas pediram que ele não contasse nada para ninguém, nem mesmo para a princesa, já que trabalhavam nas sombras. Ele prometeu guardar segredo e voltou para junto das meninas, aproveitando a comida, enquanto notava que as duas espiãs continuavam observando de longe. Mais tarde à noite, o protagonista usou sua magia para abrir um portal conectado ao reino de Belfast, permitindo que os dois reis pudessem conversar e se conhecer melhor. Enquanto isso, Lin, em seu quarto, comentava o quanto achava o protagonista. Interessante. Era o momento certo para ele visitar sua aprendiz Charlotte novamente e descobrir algumas novidades. Depois de algumas horas, ele voltou à mansão e cumprimentou todos, inclusive as empregadas, que o agradeceram por não ter contado nada à princesa. O protagonista decidiu então descansar, já que estava bastante cansado com tantas viagens e tarefas recentes. No dia seguinte, ele saiu mais uma vez, com uma ideia nova na cabeça. Reuniu os materiais e começou a moldá-los quando o Duque Alfred apareceu para agradecer pela ajuda ao irmão. Curioso, perguntou o que o protagonista estava criando. Ele explicou que estava tentando testar bicicletas, embora ainda não tivessem muito equilíbrio, acabou caindo várias vezes, mas não pretendia desistir. As meninas também se empolgaram e quiseram experimentar o novo veículo. O protagonista fez mais algumas bicicletas para elas competirem entre si, querendo mostrar quem dominava melhor a novidade. Ele não entendia por que competiam tanto, mas o Duque pediu se poderia ter uma também, pois queria levar uma para a filha. Prometeu pagar pelos materiais e o protagonista aceitou. Logo depois, todos foram às compras e, caminhando pela cidade, o protagonista ouviu uma discussão nos fundos de um beco. Dois homens discutiam com uma criança por ela ter invadido o território deles. Ao notar que eram ladrões, o protagonista agiu rapidamente, intervindo antes que pudessem machucar o garoto. No momento em que os ladrões se preparam para atacar, o protagonista age rápido e consegue parar eles usando balas de borracha sem causar ferimentos graves.
Ele espera que dessa forma eles entendam o recado e não tentem mais aprontar. A criança, por sua vez, sente uma grande gratidão pelo que o protagonista fez por ela. Enquanto isso, o protagonista percebe que a criança está com fome e, com cuidado, sugere que ela vá junto com ele para que possa oferecer algo para ela comer. Essa proposta deixa a criança muito animada na hora. Ela saiu correndo e o boné que estava na cabeça caiu, revelando seus cabelos longos, o que deixou nossa protagonista bastante surpresa. Afinal, ela descobriu que, na verdade, aquela pessoa era uma garota. Depois de um instante de silêncio, a jovem se apresentou como Rene. Rene disse que não tinha um lugar fixo para ficar. Explicou que às vezes passava a noite em parques ou em becos. Ela contou que seu pai desapareceu e nunca mais voltou depois de tentar enfrentar uma fera mágica. Sua mãe, por outro lado, morreu logo depois que Rene nasceu, deixando-a completamente sozinha. Ao escutar aquilo, o protagonista permitiu que ela morasse na sua casa e até conseguir um emprego ali. A proposta surpreendeu Rene, que aceitou de bom grado e sem hesitar. Algumas horas depois, Rene já estava vestindo a roupa de empregada, o que a deixou muito animada, pois agora ela se sentia útil e parte de algo. Ela logo foi com o mordomo para aprender suas novas tarefas, enquanto as outras meninas comentavam que ela estava indo muito bem. Porém, o protagonista, que não tinha comprado o material para a bicicleta, que era o motivo original para ter saído. Depois de alguns dias, o protagonista usou seu portal para viajar, acompanhado por Yumina e Sui. Su estava muito animada para conhecer a cidade. Enquanto caminhavam, viram Alma se aproximando, então a chamaram. Ela ficou muito feliz em rever o grupo. Durante a conversa, todos notaram que a irmã de Alma passou por perto com Leon. O protagonista e uma das garotas espiaram, sabendo que eles estavam em um encontro. Alma decidiu segui-los, o que deixou Su animada e ela também o seguiu. Então todos o seguiram até um restaurante. Tá? De longe eles continuaram observando, mas as garotas queriam saber mais, então o protagonista usou o celular para ativar um sensor que permitia escutar o que Leon e Olga estavam dizendo. Leon explicou que, graças às conexões no reino, eles poderiam se encontrar com mais frequência, o que deixou Olga muito feliz. Quando saíram do restaurante, Alma planejava cumprimentar a irmã, mas no caminho foi empurrada por um homem, o que a fez cair, e ficou surpreso ao ver que o homem era o rei, que tinha o mesmo nome. Minutos depois, enquanto continuavam observando o casal, o protagonista explicou ao rei o que estavam fazendo. O rei comentou que gostava de passear pela cidade de vez em quando, apesar de estar desapontado com a timidez de Leon. Nesse momento, perto deles, alguns homens começaram a intimidar um vendedor. Isso fez Leon ganhar coragem e enfrentar os agressores. Os homens ficaram irritados, pois ele queria se mostrar como o salvador, e o cercaram armados. O protagonista e o rei intervieram para ajudar Leon, mas usaram máscaras para não serem reconhecidos. Eles derrotaram os inimigos com facilidade. Leon reconheceu o protagonista, já que ele usava uma roupa familiar e tinha uma voz que lembrava Toya. Olga, por sua vez, reconheceu facilmente o rei, que usou sua habilidade para desaparecer. O protagonista planejou fazer o mesmo, mas Leon o impediu, querendo fazer algumas perguntas. O protagonista disse que tudo era culpa dele, por não ter sentimentos por Olga. Leon, porém, ficou chateado e explicou que gostava muito dela, queria algo sério, mas respeitava seus sentimentos e não sabia o que ela realmente sentia. O protagonista riu e se dirigiu a Olga, agora sabendo das intenções de Leon. Ele ficou envergonhado e virou-se, mas ficou surpreso quando Olga agradeceu por ter sido notada e até perguntou se ela gostaria de sair com ele como um casal. Ela aceitou e todos ao redor parabenizaram o casal. Depois de várias horas, o grupo voltou para a mansão. O protagonista ficou surpreso ao ver um ursinho de pelúcia e notou que Lynn e Charlotte estavam lá, esperando por ele. Ele explicou a Yumina que Lynn era uma Adá antiga, que decidiu mostrar suas asas para que eles pudessem ver. Minutos depois, enquanto comiam, o protagonista perguntou por que Lynn estava visitando. Ela confessou que veio investigar algumas coisas sobre bestas mágicas e também porque descobriu que ele havia derrotado uma recentemente. Lynn contou que algum tempo atrás, um mensageiro chegou à sua cidade avisando sobre uma rachadura no céu. Curiosa, ela foi investigar, mas ao chegar ao local encontrou apenas destruição e fogo. Uma fera enorme tinha causado todo aquele estrago. Ela mostrou uma representação da criatura que surpreendeu o protagonista, pois se parecia com uma que ele tinha derrotado. Lynn explicou que havia uma lenda sobre os Frasers, demônios translúcidos que quase destruíram toda a vida na Terra. Se aqueles eram os monstros que estavam atacando, então eles deveriam conseguir derrotá-los. Por isso que ele tinha vindo até ali, já que Charlotte havia lhe contado que ele podia usar vários tipos de magia neutra. Nosso protagonista confirmava isso, mesmo sem entender muito bem o motivo de tanto interesse. Foi aí que Lynn explicou que queria que ele a levasse até Assassin por meio de seus portais.
ele contou que ela só poderia viajar para lugares que já conhecia. Lian respondeu que existia um feitiço chamado Ricard, que permite ler os pensamentos de alguém, e assim, combinando as magias, ela poderia viajar para algum lugar conhecido pela pessoa cujo pensamento estivesse lendo. Além disso, pediu para Jay ajudá-la com tudo isso. Isso colocou nosso protagonista frente a frente com Jay. Ele então pediu para a garota se concentrar em sua cidade natal e em seguida pediu para nosso protagonista usar o feitiço, né? Ele fez o que foi pedido e conseguiu ver uma imagem clara do local que Jay estava pensando, mesmo que fosse meio estranho estar tão perto dela naquele momento. Lian pediu que ele abrisse somente o portal. Nosso protagonista tentou e finalmente conseguiu criar o portal que o levou exatamente para o lugar que ele tinha visto na mente de Jay. Ela confirmou que estavam em sua terra natal, o reino de Ean. Já lá, nosso protagonista perguntou para onde eles iriam. Lin explicou que só sabia que o que ela estava tentando investigar se chamava Runas Nigua, um nome que parecia familiar para Jay. Ela comentou que seu pai poderia conhecer esse assunto, então pediu para que ele a acompanhasse até a casa dela. Ao chegarem na cidade, ele perguntou se havia um rei, e Jay confirmou avisando que o reino era dividido em regiões, cada uma governada por um senhor local, com Yahoo sendo o senhor que comandava todas as regiões. Ela ficou surpresa ao notar algumas atitudes de certas pessoas e decidiu se apressar. Quando chegaram em casa, uma empregada saiu para recebê-los, surpresa ao vê-los, e logo chamou a mãe de Jay, que ficou muito feliz ao rever a filha viva. Ela a abraçou calorosamente e Jay apresentou todos como seus companheiros. Depois perguntou pela saúde do pai e do irmão, mas a mãe, com uma expressão preocupada, contou que eles tinham ido para a batalha ao lado do Lord Leash, já que os Taeda vinham avançando constantemente há anos. O pai de Jay decidiu defender uma das fortalezas para proteger o território. Isso ajudou nosso protagonista a entender a tensão da cidade. Quando perguntou sobre o andamento da batalha, a resposta não foi animadora. Parecia que as defesas não iriam resistir por muito mais tempo. Ao ouvir isso, Jay imediatamente pediu ajuda para nosso protagonista, que aceitou sem hesitar. Minutos depois, eles já estavam próximos de uma fortaleza, onde nosso protagonista conseguiu rastrear Jay, porém não conseguiram entrar facilmente no topo da fortaleza por causa dos combates intensos no campo. Ele disse que seguiria adiante usando suas habilidades até chegar ao lugar e então criaria um portal para manter as meninas seguras. Elas concordaram e nosso protagonista avançou notando algo estranho. Os soldados inimigos pareciam andar como zumbis, ignorando os ferimentos que recebiam. Apesar disso, ele conseguiu chegar até a fortaleza, onde os soldados, assustados, logo apontaram para ele. Ele rapidamente explicou que era amigo de Jay e que a garota estava preocupada com seu irmão. Yutaro ficou surpreso ao saber que a irmã estava perto. Nosso protagonista usou seu portal para chamar as meninas, que apareceram imediatamente, e Jay correu para abraçar o irmão. Ele contou que seu pai estava cuidando do senhor da região, mas ao ver tantos feridos, nosso protagonista usou seu telefone para selecioná-los e aplicar magia de cura em todos ao mesmo tempo, surpreendendo a todos, especialmente porque ele mesmo não apresentava nenhum ferimento. Yutaro não entendia o que estava acontecendo e ele explicou que era a magia de cura do parceiro de Jay, o que impressionou o garoto. Logo, nosso protagonista comentou que eles precisavam lidar com os homens mascarados. Yutaro disse que sabia disso, mas parecia que, enquanto as máscaras não fossem destruídas, eles não poderiam ser parados. Lin sugeriu que as máscaras deviam ser artefatos mágicos de uma civilização poderosa que os controlava, e ainda comentou que nosso protagonista parecia possuir uma delas também. Ele não deu muita atenção para isso e disse que precisavam eliminá-los. Usando seu telefone, selecionou todos os inimigos, que eram muitos, e repetiu seus feitiços várias vezes seguidas. Isso fez milhares de runas surgirem no céu, invocando lanças de luz que atingiram diretamente cada inimigo, derrotando-os instantaneamente e deixando Yutaro impressionado com aquele poder tão forte. Pouco depois, todos se encontraram com Yashu, que agradeceu pela ajuda e ficou surpreso ao saber que Jay estava protegendo a princesa do reino de Belfast. Lin explicou que foi nosso protagonista quem derrotou o exército inimigo e que ele era o protetor dela, além de seu futuro marido, o que deixou nosso protagonista envergonhado. Ela perguntou se isso seria suficiente, já que poderia haver um novo ataque. Yashu acredita que sim, pois com tudo que aconteceu, não há dúvidas de que os rumores sobre a morte do senhor da outra região são verdadeiros e que agora o estrategista sombrio está comandando as tropas. Nosso protagonista perguntou se bastaria eliminar esse estrategista, e eles presumiram que sim, mas alertaram que não seria fácil, pois ele estaria em seu castelo e eles não sabiam como chegar lá. Nesse momento, uma voz feminina surgiu do telhado, deixando-os surpresos.
a garota se apresentou como Tsubaki, uma espiã dos Takeda, trazendo uma mensagem para Ieyasu. Ele ficou surpreso, já que os generais do clã vizinho estavam presos e o controle total do exército estava nas mãos de Kansu. Eles deveriam agir, porque se não ajudassem aquele clã, poderiam enfrentar graves consequências. Nosso protagonista se ofereceu para ajudar, mas recusou a oferta de Ieyasu para usar um cavalo, pedindo para Tsubaki imaginar o castelo para que pudessem chegar rapidamente por meio de seus portais, embora devessem evitar ir muito longe. Perguntou para Lin se ela poderia usar a magia que usa para suas asas nele, e ela disse que sim. Assim, nosso protagonista decidiu que iria junto com Lin e Tsubaki para capturar aquele estrategista. Depois de ler os pensamentos da garota, eles chegaram perto da fortaleza do clã Takeda. Nosso protagonista pediu para Lin usar sua magia, o que surpreendeu Tsubaki, pois eles ficaram invisíveis. Ele não entendia por que o portal não funcionava para entrar na fortaleza. E Lin explicou que Kansu provavelmente criou um escudo, então precisariam entrar furtivamente para não chamar atenção, já que remover a barreira causaria um grande alarde. Eles seguiram Tsubaki até o local onde o estrategista estava. Alguns minutos depois, passaram pelas celas onde ela apresentou um dos generais para eles. Nosso protagonista o libertou e juntos libertaram mais 2 generais que ficaram muito felizes por estarem livres e disseram que queriam se vingar de Kansu. No entanto, nosso protagonista ainda não conseguia usar seu telefone, imaginando que a barreira mágica era a responsável. Lin disse que eles poderiam destruir a barreira se soubessem onde estava o talismã que a mantinha. Um dos generais disse acreditar saber onde o talismã estava e os guiou até um jardim onde havia uma lâmpada que emanava um poder sombrio muito forte. Nosso protagonista observou aquilo atentamente, com sua arma pronta. Ele destruiu o talismã, desativando a barreira imediatamente. Então pegou o telefone e selecionou todos os guardas que usavam máscaras. Com sua luz sagrada, ele os atingiu, deixando os generais surpresos com o poder que ele demonstrava. Enquanto isso, nosso protagonista abriu seu portal e apareceu bem na frente de Kansu. Ele já desconfiava que os generais tinham alguma ligação com tudo o que estava acontecendo. Irritados, os generais avançaram para atacá-lo, mas ficaram chocados ao ver que o Sr. Takeda, usando uma máscara, estava protegendo Kansu. Embora soubessem que Takeda estava sendo controlado, eles não podiam erguer suas armas contra o rei. Isso fez Kansu rir da impotência deles, já que não conseguiam fazer nada contra ele. Mas nosso protagonista agiu rápido, atirou em Takeda, quebrando sua máscara. Takeda então pediu desculpas aos seus companheiros, dizendo que não tinha relação alguma com aquele homem e que por isso não se importava. Isso pegou Kansu de surpresa, mas ele avisou que ainda não podia ser derrotado. Ele mostrou seu olho esquerdo, onde havia uma joia que o tornava imortal. Por mais que tentassem, ele não poderia ser morto. No entanto, nosso protagonista usou sua magia neutra para enfrentar isso. A joia apareceu em sua mão, deixando Kansu boquiaberto. Lin, que observava, reconheceu a gema imediatamente e soube que ela era maligna, pois corrompia quem a possuísse, então ele disse a todos que a destruíssem lançando-os para o alto. Nosso protagonista não hesitou e atirou na joia, destruindo-a. Com isso, Kansu desapareceu e perdeu todo o seu poder. Segundos depois, Takeda recuperou a consciência e todos ficaram felizes, sabendo que finalmente o sofrimento e a guerra tinham chegado ao fim. Quando Takeda voltou com Jay, todos parabenizaram nosso protagonista, porque ele conseguiu impedir uma guerra apenas por suas ações. Mais tarde, enquanto conversava com o pai de Jay, ele ouviu falar das ruínas que ficavam no fundo do mar, mas também de uma ilha próxima. Então, usando sua magia, criou um portal baseado na memória do homem, chegando até a ilha e deixando as meninas impressionadas com a beleza do lugar. Já na ilha, nosso protagonista usou o telefone para tentar localizar as ruínas, mas descobriu que elas estavam submersas e não sabia como alcançá-las. Clara disse que sabia o caminho, enquanto as meninas comentaram que teria sido bom ter trazido roupas de banho para aproveitar um dia na praia. Nosso protagonista lembrou que o objetivo da viagem não era relaxar, mas Lin respondeu que não havia problema em se divertir um pouco, então ele criou um portal para voltar à cidade e comprar ternos para as meninas, além de convidar os moradores da mansão e as famílias delas. Assim, muita gente acabou indo para a ilha, pronta para curtir o mar. Nosso protagonista usou sua magia para montar tendas, criar espaços para trocar de roupa e até fazer carros alegóricos, tudo para que todos pudessem aproveitar a vista e se divertir. Ele ficou feliz em ver até o rei e o duque competindo no mar, algo que ele não esperava encontrar naquele mundo, mas gostou de perceber que todos estavam se divertindo. Depois de um tempo, Yumina apareceu e perguntou se ele iria nadar com ela.
Ele pediu desculpas, dizendo que planejava investigar as ruínas primeiro e depois poderiam se divertir juntos. A garota saiu esperando que isso acontecesse logo. Logo depois, Lynn comentou que aquilo parecia divertido, e nosso protagonista disse que não esperava tanta gente, mas que ainda tinha um trabalho aí a fazer. Lynn disse que sabia disso, e contou que havia colocado um feitiço de proteção no ursinho de pelúcia dele, para que ele pudesse nadar. Nosso protagonista ficou surpreso e decidiu que também usaria esse feitiço. Ele então pensou se Lynn nadaria, mas ela negou porque não gostava da ideia. Por fim, nosso protagonista decidiu ir sozinho e mergulhou no mar, começando a descer até que conseguiu avistar as ruínas. Porém, quando começou a ficar sem ar, voltou à superfície o mais rápido possível. Minutos depois, contou a Lynn o que viu, mas explicou que não aguentaria ficar muito mais tempo embaixo d'água. Perguntou se ela conhecia algum feitiço que aumentasse a capacidade de respirar ali. Lynn pensou, mas não se lembrou de nada. Aproveitando que Charlotte estava perto, chamou-a para perguntar se ela sabia de algum feitiço assim. Charlotte disse que já tinha ouvido falar, mas não lembrava exatamente qual era. Isso deixou Lynn um pouco preocupada. Jack disse que ele deveria saber, mas Corraco respondeu que poderia ajudar, porque conhecia alguém capaz de fazer isso. Alguns minutos depois, eles se afastaram dos outros, pois Corraco acreditava que deveriam invocar o Monarca Negro, uma entidade poderosa que controla a água e poderia auxiliá-los. Leanne não acreditava que fosse tão simples invocar um monarca, já que era quase impossível para nosso protagonista ter conseguido invocar um pela primeira vez. Além disso, ela duvidava que eles conseguiriam chamar um específico. Corraco explicou que eles podiam porque ele conhecia o monarca. Eles planejavam combinar a energia de um monarca branco com o poder mágico do protagonista para atrair o correto, mas ele também avisou que o monarca poderia pedir algo em troca e que deveriam ter muito cuidado. Com a runa pronta no chão, nosso protagonista lançou o feitiço de invocação enquanto Corraco oferecia parte de sua energia. Uma névoa escura tomou conta da runa, e segundos depois apareceu uma tartaruga gigante com uma cobra enrolada em seu couro. Nosso protagonista ficou um pouco surpreso, mas Corraco cumprimentou normalmente a criatura, que também o reconheceu. O monarca negro perguntou por que eles haviam feito aquele lugar e por que estavam ali com aquele humano. Corraco explicou que ele era o mestre deles e que o havia chamado tão cedo que também poderiam considerá-lo mestre. O monarca negro riu, desacreditando que um simples humano pudesse derrotá-los. Então, desafiou o protagonista para uma luta. Se ele conseguisse resistir, eles fariam o que ele quisesse. Nosso protagonista aceitou o desafio, bastante confiante. O monarca negro ficou chocado com a confiança dele, mas avisou que não seria fácil. Quando a luta começou, o protagonista usou um feitiço de deslizamento, fazendo o monarca escorregar. Aproveitando, ele preparou uma de suas balas. Quando a bala atingiu o chão, o feitiço de deslizamento foi ativado e o monarca escorregava sem parar, como se estivesse preso em um ciclo infinito. Era uma manobra surpreendente que fazia com que o monarca não parasse de escorregar. Isso acabava sendo perfeito para o protagonista, porque assim ele só precisava aguardar que o monarca admitisse sua derrota. Depois de algumas horas, foi exatamente isso que aconteceu. O monarca, cansado de continuar escorregando sem parar, acabou reconhecendo que havia perdido. O protagonista ficou satisfeito ao ouvir isso e quebrou o ciclo. Logo em seguida, as duas feras se aproximaram e pediram para formar um pacto com ele. Para o protagonista, aquilo não parecia ser um problema. Ele decidiu que daria a elas os nomes de Cocuyu e Sango, oficializando o pacto entre eles. Corraco, no entanto, sugeriu que elas assumissem formas menores para evitar possíveis transtornos. As feras obedeceram e se transformaram, surpreendendo o protagonista, que não esperava vê-las voando com tanta facilidade. Minutos depois, o grupo se aproximou do mar. Cocuyu e Sango, preocupadas em ajudar, perguntaram se deveriam usar magia para permitir que ele respirasse debaixo d'água. O protagonista respondeu que sim, mas comentou que antes gostaria de passar um tempo com as garotas. Já fazia um bom tempo que não ficava com elas, e sentia falta de estar junto. Liam entendeu o que ele queria e concordou. Assim que se reencontrou com o grupo, o protagonista foi recebido com alegria. Todos já estavam esperando por ele e juntos passaram algumas horas se divertindo à beira-mar. Quando o sol começou a se pôr, ele percebeu que era hora de seguir para as ruínas. Cocuyu e Sango então entregaram a ele uma capa mágica que lhe permitiria respirar debaixo d'água. O protagonista ficou espantado ao ver que, além disso, conseguia caminhar normalmente mesmo submerso. Decidido, ele avançou em direção às ruínas e começou a explorá-las. Em pouco tempo, encontrou um local curioso com vários pilares. Sango explicou que havia uma pedra mágica ali e que ele deveria usar magia nela. Sem hesitar, o protagonista fez o que foi pedido. Um mecanismo se ativou imediatamente
iluminando todo o círculo onde ele estava. Por alguns segundos, tudo ficou coberto de luz. Assim que conseguiu enxergar de novo, o protagonista percebeu que estava em um lugar completamente diferente. À sua volta havia um jardim elegante e muito bem cuidado. A surpresa aumentou ainda mais quando uma garota se aproximou e se apresentou como Francesca. Ela explicou que era uma espécie de terminal que administrava aquele jardim aéreo. O protagonista ficou confuso. Quem era ela? E onde exatamente ele estava? Depois de um tempo, ele tentou convencê-la a se vestir melhor, pois estava desconfortável com sua aparência. Francesca, sem entender muito bem o pedido, acabou se cobrindo um pouco, o que trouxe certo alívio ao protagonista. Com isso, ele se sentiu mais à vontade para fazer perguntas, começando por querer saber onde exatamente estavam. Ela respondeu com naturalidade que aquele era o jardim aéreo da Babilônia. Para ajudá-lo a entender melhor, ela o levou até um ponto com uma visão mais ampla. Lá de cima, ele viu que estavam flutuando entre as nuvens. Sua confusão só aumentava. Francesca explicou que o lugar tinha sido criado por seu professor e que ela mesma fora construída por ele. Nesse momento, Sango interrompeu para dizer que não detectava nenhum sinal de vida vindo da garota. Francesca confirmou. Contou que havia sido criada como uma mistura entre robô e magia, com partes artificiais e outras feitas para imitar o corpo humano. Isso deixou o protagonista sem saber o que dizer. Ao descobrir que Francesca existia havia mais de 5.000 anos, ele ficou ainda mais impressionado. Ela explicou que seu professor construiu aquele jardim e a deixou como guardiã, até que um sucessor digno aparecesse. Agora, segundo ela, esse sucessor era o protagonista. Ele ainda não conseguia entender o que aquilo significava. Francesca então explicou que há 5.000 anos seu criador deu instruções claras. Somente alguém sintonizado com todos os tipos de magia poderia usar o portal mágico que dava acesso ao jardim. Mas havia um teste. O sucessor não poderia tentar ultrapassá-la à força. Por isso, ela estava usando tantas roupas ao encontrá-lo. Queria observar suas intenções. Quando percebeu o quanto o protagonista ficou sem jeito com sua aparência, soube que ele era o escolhido. Agora, disse ela, todo o controle do jardim seria transferido a ele. O protagonista ficou surpreso ao saber disso. Enquanto isso, na praia, as meninas começaram a comentar sobre a demora dele. Lynn, com confiança, afirmou que ele devia estar investigando o mistério das ruínas. Foi então que o protagonista apareceu através de um portal, convidando todas a entrarem. Quando cruzaram o portal e viram o jardim, ficaram maravilhadas. Yumina e as outras estavam encantadas. Liana comentou que tudo aquilo devia ser obra de uma civilização antiga, já que, de acordo com o que ela sabia, existia um povo há muitos séculos que dominava a magia com uma habilidade muito superior à das outras civilizações. Logo, começaram a perguntar sobre a garota do lugar, insinuando que ela poderia ser mais uma pretendente do protagonista. Ele ficou visivelmente sem graça e negou, explicando que aquela era Francesca, a responsável por cuidar do jardim. Nesse momento, Francesca falou com naturalidade que na verdade não era a dona do lugar. Tudo ali havia sido deixado aos cuidados de seu professor, que seria também seu futuro marido. As garotas ficaram em choque ao ouvir aquilo e imediatamente começaram a demonstrar ciúmes e a fazer perguntas sobre o que os dois haviam feito sozinhos. O protagonista ficou tão envergonhado que não conseguia responder direito. Francesca, percebendo a situação, protestou um pouco, mas foi Yumina quem mudou de assunto, sugerindo que deixassem Lynn com o protagonista, e Francesca para investigar mais sobre as ruínas. Assim, o restante do grupo poderia passear pelo jardim. Elas aceitaram a ideia e seguiram por uma trilha. Depois de alguns minutos caminhando, Yumina pediu uma pausa. Queria conversar com as outras. Lembrou da conversa que tiveram no dia em que foi morar com elas. Naquele dia perguntou diretamente se elas gostavam de Toya. As três ficaram muito envergonhadas, mas Yumina já sabia a resposta só de observar. Ela percebia como elas olhavam para ele, o jeito como o seguiam e até as roupas que escolhiam para chamar sua atenção. Yumina sabia que gostavam dele, e por confiar que Toya seria um grande homem no futuro, sentia que não seria certo tentar mantê-lo só para si. Alguém como ele não deveria ser preso, mas livre. Ela também percebia o quanto ele se sentia bem cercado de pessoas queridas. Por isso sugeriu que todas fossem esposas. Assim, ninguém precisaria se afastar de quem gosta e poderiam dividir o amor que sentem por ele, cada uma dando o melhor de si. As três meninas, no entanto, não estavam prontas para falar sobre isso. A vergonha não deixava. Então Yumina pediu que deixassem o assunto de lado por enquanto. Disse que, quando tivessem certeza dos próprios sentimentos, poderiam conversar de novo. Todas concordaram com isso.
Agora Yumina queria saber se alguma delas já havia descoberto o que sentia, porque nos últimos dias ela notou o quanto Lince ficava com o coração acelerado perto do protagonista e como não conseguia desviar o olhar dele. Apesar de Ai sempre ficar desconcertada quando ele se aproxima, ela acaba perguntando com uma pontada de curiosidade se as outras garotas também querem ser esposas dele. As meninas, pegas de surpresa e morrendo de vergonha, não conseguem dizer nada, apenas se perdem em pensamentos sobre como seria isso. Percebendo o clima, Yumina entende que nenhuma delas está pronta para falar sobre esse tipo de coisa ainda. Enquanto isso, ele pergunta a Lian se ela encontrou o que estava procurando. Lian responde que estava à procura de feitiços antigos, mas o que realmente chamou sua atenção foi um jardim que existe há mais de 5.000 anos. Ela comenta que um lugar como aquele, para durar tanto tempo, certamente deve guardar algum feitiço antigo e desconhecido. Quando ele pergunta se não havia mais nada além do jardim, Francesca explica que, ao contrário das outras ilhas, essa possui apenas esse jardim imortal. Lian, intrigada, pergunta o que ela quis dizer com outras ilhas. Francesca então revela que sua mestra criou um espaço chamado Babilônia, dividido em áreas como biblioteca, oficina e até um cassino. Cada ilha foi separada de acordo com a vontade da mestra e uma das irmãs de Francesca cuida de cada uma delas. No entanto, por causa da magia, esses lugares ficam invisíveis para quem está na superfície. Mesmo que não saibam onde as outras estão, Lin, que chega com as demais, sugere que talvez seja possível encontrá-las usando o celular dele. Ele se surpreende com a ideia, mas decide tentar. Mesmo assim, o aparelho não mostra nenhuma informação. Lin diz que eles precisam encontrar os outros portais para explorar os outros locais. Nesse momento, ele começa a se perguntar o que deveria fazer com Francesca, que diz querer ir com ele para todos os lugares. Ela explica que pode colocar o jardim no modo automático e, se algo acontecer, tem o poder de se teletransportar de volta. Antes disso, porém, ela precisa concluir o processo de registro. Ele concorda. Francesca se aproxima e o beija, deixando todas as garotas chocadas com o gesto repentino. Ele, sem entender o motivo daquilo, fica confuso. Francesca explica que registrou seu DNA e agora ele é oficialmente o novo dono do jardim. A própria Francesca fica corada ao dizer isso. Yumina, surpresa, reclama que nem ela, que será sua esposa no futuro, recebeu um beijo até agora. Isso faz Lindsay criar coragem. Ela se levanta decidida, diz que gosta muito dele e também se inclina para beijá-lo, deixando o clima ainda mais tenso. Algum tempo depois, eles voltam para a mansão. Ele deixa Francesca com o mordomo para que ela conheça o lugar e aprenda como ajudar. Depois, ele sobe direto para o quarto, ainda tentando assimilar tudo o que aconteceu com Francesca e Lindsay. É nesse momento que Yumina bate à porta, ele a deixa entrar e ela vai direto ao ponto. Não consegue acreditar que duas garotas o beijaram antes dela. Diz que isso não é justo e que só vai aceitar se ele a beijar também. Ele, sem saber onde enfiar a cara, acaba cedendo e se aproxima. Ao se beijarem pela primeira vez, Yumina se acalma e fica visivelmente feliz. Logo depois, ela pergunta o que ele sente por Lindsay, já que ela se declarou. Ele admite que a acha muito bonita e que sim, gosta dela, mas não quer que surjam conflitos entre elas. Yumina responde com tranquilidade. Diz que entende porque, entre nobres de alto nível, é comum ter várias esposas. Depois, olha em direção à porta e chama por Lindsay, que aparece de repente, revelando que estava invisível todo esse tempo. Ele se assusta, mas Yumina explica que Lindsay estava chorando desde que chegaram à mansão, achando que ele a rejeitaria. Ele rapidamente diz que não era isso, apenas que tudo estava acontecendo depressa demais. No entanto, se ela realmente quiser, deve dizer com todas as palavras que quer se casar com ele. Yumina reforça que está disposta a dividir esse futuro com ela. Isso o surpreende, e quando Yumina reafirma que também será a esposa dele, ele acaba prometendo que vai se casar com as duas. As meninas radiantes o abraçam e logo se despedem, bastante contentes com o que ouviram. Na manhã seguinte, ele é acordado de forma inesperada por Elze, que pede para que a acompanhe. Sem entender nada, ele vai com ela e se depara com Yael, que já o espera do lado de fora da mansão. As duas dizem que vão desafiar ele para um duelo. Explicam que, se perderem, terão que contar um segredo, mas se vencerem, vão pedir algo a ele. Confuso, mas sem escolha, ele aceita. Se prepara com balas de borracha e começa o combate. Elze é rápida e tenta atrapalhar seus movimentos, mas ele consegue imobilizá-la no chão. Ela, porém, insiste, quer que ele atire. Ele recusa, dizendo que já venceu, mas, como ela continua provocando, ele percebe que as balas sumiram. Ela havia rasgado o bolso onde ele guardava as munições. Aproveitando a confusão,
ela o derruba com um golpe. Algum tempo depois, ele desperta. Elsie e Yael estão ao lado dele e confessam que querem estar na mesma posição que Yumina e Lince. Ele fica surpreso com a sinceridade das duas, mas elas explicam que gostam dele e querem ser suas esposas também. Yumina então aparece explicando que esse era o melhor jeito de lidar com a situação, pois ela aceita que todas fiquem com ele. Ele, ainda abalado com a velocidade dos acontecimentos, pede um tempo, diz que precisa pensar melhor, pois não quer cometer erros com nenhuma delas. Horas depois, ele está no jardim flutuante. Francesca pergunta se ele está bem e ele responde que está confuso e com medo de decepcionar todo mundo. Francesca, então, diz que tem uma mensagem da mestra para ele. Ela entrega a ele um cabo de conexão. Ele liga o celular e vê um holograma aparecer. É a mestra que o cumprimenta e diz que entende sua confusão. Explica que o que ele está vendo é uma versão do passado, mas que ela tem a capacidade de prever o futuro e por isso criou um meio de se comunicar com ele agora. Ela conta que viu ele junto de seus colegas e que, apesar de tudo, confiavam nele. Ela também fala sobre os Fair, seres que destruíram sua civilização, deixando tudo em ruínas, mas ela viu que, no futuro, esses monstros desapareceriam. Por isso, decidiu entrar em contato. Ele fica impressionado tanto com a tecnologia quanto com a magia do passado, e a mestra o questiona se ele gostaria de saber mais sobre o que o aguarda ao lado das garotas que estão com ele agora. Ele conseguiu se acalmar, mesmo admitindo que ainda precisava colocar muitas ideias em ordem dentro da cabeça. No fim, agradeceu pela conversa e decidiu voltar ao seu mundo. Lá, depois de refletir por um tempo, resolveu ligar para as 4 meninas para explicar que, por enquanto, não queria se casar. Disse que pretendia sim se casar com elas um dia, desde que estivessem dispostas a esperar, pois ainda não se sentia preparado para assumir um compromisso tão grande. Garantiu a todas que as amava de verdade e que faria o possível para que fossem felizes ao lado dele. Elas aceitaram a decisão dele e, mesmo assim, ficaram contentes por serem suas noivas. Ainda assim, uma delas comentou que ela e Jay também mereciam um beijo. Quando ouviu isso, o protagonista percebeu que não tinha como fugir, sabia que precisava agir. Então se levantou, determinado a fazer o que esperavam dele. Só que os nervos de Elsie falaram mais alto. Ela ficou tão nervosa que acabou acertando um golpe nele com força demais, deixando-o completamente desacordado. Enquanto isso, Liane, Charlotte e Francesca observavam tudo com um certo divertimento. Francesca então mencionou que, segundo o professor deles, o protagonista teria 9 esposas no futuro, e ao que parecia, Liane também estaria entre elas. O protagonista não demonstrou nenhuma objeção a isso. No dia seguinte, ele caminhava pelas ruas enquanto conversava com Deus sobre a escolha que tinha feito. Foi nesse momento que reparou num garoto passando por dificuldades para pagar algo. Sem pensar muito, se ofereceu para ajudar e pagou por ele. O garoto ficou impressionado com a moeda que ele usou, que tinha um design bem incomum, mas o que chamou mesmo sua atenção foi um artefato que o protagonista carregava nas mãos. Curioso, o garoto se apresentou como Finn, e foi assim que essa parte da história chegou ao fim. A segunda temporada de Smartphone Kai continua na história do nosso protagonista, que após cumprir várias missões da guilda, agora é um aventureiro de alto nível junto com suas 4 noivas. Ele até deu anéis de noivado para elas. Eles foram falar com o rei e a rainha para informar oficialmente que, quando Toya atingir a maioridade, vão se casar. No entanto, decidiram manter essa notícia em segredo, pois a rainha explicou que os nobres interessados em se casar com Yumina certamente ficariam de olho nele, avaliando se ele realmente merecia estar ao lado dela. Toya, querendo corresponder às expectativas de todos, começou a trabalhar para melhorar a cidade. Ele criou fontes termais na pousada para atrair mais visitantes e abriu uma livraria com cafeteria para movimentar a região e chamar a atenção dos turistas. Enquanto isso, Liane e Francesca descobriram outras ruínas que levavam a uma parte desconhecida da Babilônia. A caminho do local, eles viram alguns aventureiros sendo atacados por um inimigo congelante. Toya, sempre disposto a ajudar, tentou proteger os aventureiros, mas foi surpreendido pela chegada de Andy, que com um chute destruiu o inimigo congelante. Andy explicou a Toya que a barreira que protege o mundo contra invasores estranhos estava se rompendo, e que provavelmente aquele inimigo tinha passado por uma fenda na barreira. Essa fenda parece estar procurando pelo Rei dos Frees, assim como Andy.
Antes que Touya pudesse perguntar mais, Andy partiu deixando o protagonista confuso. Depois de salvar os aventureiros que buscavam um novo lugar para morar, Touya decidiu levá-los para sua casa. Ele deu trabalho aos escravos na livraria e colocou os aventureiros para fazer a guarda da propriedade. E então, continuou seu caminho até as ruínas do portal que levava à oficina da Babilônia. Lá conheceu Flora, irmã de Francesca, que, assim como a irmã, testou Touya para ver se ele era compatível para se tornar o novo dono da oficina. O teste foi, no mínimo, curioso. Ele precisava adivinhar a cor da roupa íntima dela. Touya acabou tendo que usar magia para olhar através das roupas dela e descobriu que a calcinha era transparente. Foi um teste bastante estranho e difícil. Depois, ainda precisou assinar um contrato usando seu DNA. Apesar de tudo isso, Touya não era sempre a vítima. Ele conseguiu, enfim, a oficina, que ele juntou ao jardim que já tinha. Descobriu que, com os materiais certos, poderia duplicar ou criar qualquer objeto ali. Flora contou que aquela oficina era também onde foram feitas as engrenagens do quadro, que serviam para construir os robôs gigantes que Regina usou para lutar pela liberdade. Infelizmente, Regina não planejava recriá-los, mas os robôs poderiam ser encontrados no armazém da Babilônia. Com um novo objetivo em mente, Touya começou a procurar o armazém. Aproveitando a oficina, ele deu início à era industrial da cidade, criando livros em grande quantidade para sua livraria, além de fabricar bicicletas para vender. Falando na livraria, muitas garotas começaram a perguntar a Touya se poderiam comprar os volumes dos romances escritos por um autor chamado Real Refresh. Foi Yumina quem explicou que esses romances eram muito populares entre as meninas, porque eram histórias atuais. Além disso, ela revelou que Real Refresh era um pseudônimo, a princesa do Império Refri, que era amiga próxima de Yumina. Riel usava um nome falso porque, como princesa, não podia publicar romances. Ninguém sabia que a famosa Real Refresh era, na verdade, a princesa Riel. Os nomes até eram parecidos. Touya foi até uma livraria em outra cidade para comprar todos os volumes e depois duplicá-los na oficina, vendendo-os no café da sua livraria. Foi lá que ele conheceu a autora em pessoa, a princesa Refri, que revelou ser uma grande fã de romances entre homens. Ela ficou tão animada ao ouvir Touya e Yumina contarem como se conheceram que começou a escrever um novo romance baseado na história deles. Touya só queria comprar livros, mas acabou tendo sua própria vida transformada em livro. Em outra ocasião, Touya foi para o Império Regulus em busca de mais livros. Assim que chegou, percebeu que o exército havia se rebelado contra o rei. Como sempre querendo ajudar, Touya foi ao castelo e encontrou a terceira princesa de Regulus, que ele salvou. Descobriu que o tumulto tinha sido causado pelo general do exército, que dizia que o rei era fraco por não atacar outros impérios. Esse general, para piorar, tinha 2 artefatos poderosos, uma pulseira que absorvia a magia das pessoas ao redor e outra que anulava ataques físicos. Além disso, ele fez um pacto com um demônio que podia cancelar magias, mas que exigia sacrifícios humanos. Ele era um adversário muito forte, talvez mais forte até que Touya. O protagonista levou o rei, a princesa e o príncipe para sua mansão, onde eles se recuperaram dos ferimentos. No dia seguinte, Touya, suas noivas e companheiros de aventura partiram para o Império Regulus para enfrentar o exército rebelde. Em poucas horas, Touya derrotou o demônio e o general. Assim, ele não só salvou todo o Império, como também conquistou o coração da princesa Lucia, e o rei anunciou que se Touya se casasse com a filha dele, daria apoio total. Dessa forma, o protagonista ganhou mais uma noiva. O rei Regulus conversou com o rei Belfast, pai de Yumina, e eles concordaram em dar ao protagonista algumas terras entre as fronteiras dos 2 reinos. Com isso, Touya foi coroado rei aos 16 anos. Ele construiu um castelo com arcadas para que todos os reis aliados pudessem relaxar. A nação ninja que ajudou na temporada anterior, você se lembra dela? Bem, eles se mudaram para o reino de Touya porque o clã deles se dissolveu. O líder não sabia administrar o dinheiro direito. Não só eles, mas praticamente todas as pessoas que Touya salvava estavam se mudando para seu novo reino. No seu novo reino, Touya começou a erguer casas e abrir lojas, com planos de inaugurar sua própria livraria e um café por ali também. Conforme a cidade ia tomando forma, ele se aproximava das suas noivas, seguindo uma recomendação da deusa do amor. Enquanto isso, eles continuavam procurando por outras instalações da Babilônia e acabaram descobrindo o laboratório de alquimia, que era cuidado por La Peligrosa, irmã de Francesca Flora. Como os outros, ela testou o protagonista. Touya ficou bastante envergonhado, mas logo eles fecharam o contrato de DNA, o que fez dele o novo dono do laboratório. No entanto, as novidades não pararam por aí. Durante esse período, Touya reencontrou Andy, que lhe revelou um pouco mais sobre sua história. Andy explicou que ele é um viajante, assim como os Frees, e que está em busca do rei dos Frees,
Esse rei, segundo ele, possui um núcleo dentro de si que é o objetivo da busca dos Frees, pois esse núcleo emite um som que apenas eles podem ouvir. Contudo, por causa do coração dessa pessoa, eles não conseguem captar o som, o que faz com que ataquem humanos até acharem o rei. Há 5.000 anos a humanidade quase foi destruída pelos Frees, até que algo reparou uma barreira danificada. Andy disse que o protagonista ajudou nisso, ao que Toya respondeu meio em dúvida se ele teria realmente vivido 5.000 anos. Depois dessa conversa, Andy partiu novamente e Toya não conseguiu descobrir mais nada. Restava a ele continuar procurando o armazém da Babilônia para enfrentar os próximos Frees que aparecessem. Para isso, Kohaku, Sangu e Kokuyu recomendaram que ele invocasse e domasse a Rainha Alada do Fogo, um pássaro laranja cujo elemento era o fogo, mas que também podia controlar todos os outros pássaros. Assim que a Rainha Alada foi invocada, ela percebeu que Toya já havia domesticado tanto o Imperador Branco quanto o Negro, e perguntou por que estava sendo testada. Logo mudou de ideia e pediu para que Toya lhe desse um nome e que faria tudo o que ele pedisse. Toya a chamou de Rubi. Depois ele convocou todos os pássaros para que buscassem qualquer estrutura estranha ou ruína que encontrassem. Não era à toa, afinal, Toya estava ficando cada vez mais forte. O problema era que, com tantos pássaros, ele encontrou outro portal, e dessa vez era realmente o tão esperado armazém, protegido por uma ruiva loli chamada Mônica. Toya fechou o contrato com ela depois de ter visto sua calcinha lá algumas vezes. Afinal, ele era um pouco pervertido. Finalmente, Toya encontrou o quadro Gears e, com a ajuda de Flora, conseguiu o combustível necessário para os mechas TR. Ele começou a pegar cristais mágicos gigantes e treinou para controlar as engrenagens FR usando realidade virtual. Tudo parecia perfeito se não fosse pelo dia em que Sushi apareceu implorando para se casar com ele imediatamente. O motivo? Um dos filhos do rei do Império Lenga, o príncipe Zabuni, queria se casar com ela. Zabuni era um homem de 30 anos, conhecido por abusar das mulheres com quem namorava, além de ter uma ligação próxima com o primeiro-ministro de Lingia, Wardak, que apoiava o príncipe para que ele se tornasse o novo rei. Sushi, porém, não queria se casar com Zabuni, queria mesmo era se casar com Toya. Então ele começou a conversar com várias pessoas para encontrar uma solução. Coincidentemente, o mensageiro enviado por Zabuni chegou revelando ser o meio-irmão do protagonista, chamado Clow. O rei, que aparentemente gostava de brincar, teve um filho com outra mulher após o nascimento de Zabuni. Por não ter sangue real, Clow não era reconhecido como filho legítimo e sofria maus tratos até de Zabuni. Quando Clow soube que Sushi não se casaria com Zabuni porque estava noiva de Toya, pediu sua ajuda. Zabuni maltratava Clow, sequestrou sua mãe e por isso Clow recorreu a Toya, que por ser um cara generoso não podia recusar um pedido de ajuda. Juntando forças com os reis aliados, decidiram que Toya invadiria o castelo de Lengia, usando teletransporte para salvar a mãe de Clow. Depois, ele reuniria informações para expor os crimes de Zabuni e impedir que ele se tornasse rei. Durante essa missão, Toya descobriu várias coisas horríveis. Zabuni não só maltratava o irmão e mulheres, mas também comprava escravos para se divertir, algo ilegal no reino. Mais tarde, Toya descobriu que o rei não era o verdadeiro pai de Zabuni. Na verdade, o pai dele era o guarda do ministro, que havia tido um filho com a rainha. Juntos, eles planejaram tomar o trono e se livrar do rei atual. Toya registrou tudo e contou ao rei que rebaixou o primeiro-ministro e sua esposa por traição, entregou o trono a Clow, que se tornou o novo rei, e mandou o ministro, a rainha anterior e seu meio-irmão para trabalhar como escravos, afinal, nem mesmo eram irmãos de sangue. Com isso, tudo parecia perfeito, ou quase. Toya continuou sua vida tranquila, cuidando do reino e passeando com suas esposas, agindo como um governante. Ele organizou o casamento do cavaleiro humano com Olga em seu reino. Começaram a fabricar espadas com restos dos Frees e começaram a construir Gears para formar um exército que pudesse enfrentá-los, mas estavam ficando sem oricalco, um material raro usado na criação dos mechas. Então, usando algo parecido com o Google Maps, Toya começou a procurar por depósitos de oricalco. Enquanto voava, ele encontrou um grupo de cavaleiros sendo atacados pelos Frees. Usando sua nova espada, ele os salvou. O grupo era liderado por uma loira, Hildegarde Minas Lestia, a primeira princesa do reino dos Cavaleiros de Lestia, que ficou encantada com a espada de Toya, a FRs. Toya, sendo educado, deu a ela um pouco daquela espada antes de partir, mas o ponto principal é que, seguindo um veado, ele chegou até uma garota de orelhas pontudas, ferida e inconsciente. Toya não conseguiu ignorá-la, já que ela precisava de ajuda. E claro, ele tinha que cuidar dela,
por ser uma de suas esposas. Ele a levou para casa e descobriu que a menina, com cabelo rosa, sofria de amnésia, sem lembrar nem mesmo seu próprio nome. O protagonista a chamou de Sakura, por causa de seu cabelo cor de flores de cerejeira. Embora ela não soubesse quem era, tinha um talento para cantar temas. Depois que Sakura melhorou, Toya recebeu um pedido para cuidar de 2 touros gigantes. Olhar nos olhos desses animais era assustador, pois você ficava petrificado, e para isso ele chamou suas esposas com chifres para cuidar dos bichos, já que a recompensa era boa, e afinal, alguém precisava sustentar as esposas, não é mesmo? Enquanto isso, no Reino de Lestia, a princesa Hildegarde conversava com seu avô que havia descoberto algo importante sobre o reino Brunil. Isso significava que Toya possuía muitas armas raras e era por isso que ele queria visitá-las. Na verdade, ele acompanhou a princesa até lá, onde foram recebidos com muita cordialidade. Porém, logo a princesa cavaleira percebeu algo que a deixou bastante abalada. O protagonista já tinha uma noiva, na verdade 6. Isso a deixou triste, até que apareceu a deusa do amor. Isso mesmo, a deusa do amor resolveu descer aquele mundo disfarçada como irmã do Toya, só para observar de perto como outra waifu se juntava ao harém do protagonista. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando todas as noivas contaram para Hildegarde que elas aceitariam uma nova noiva, ela acabou entrando para o grupo. Mas antes disso, Hildegarde teve que enfrentar seu avô em um duelo, porque ele não aceitava a ideia do casamento dela. A luta parecia difícil, claro, porque o velho não estava disposto a aceitar de jeito nenhum. Mas isso acabou mostrando algo curioso. O protagonista parecia gostar da ideia de ter mais um espião ao seu lado, né? Então ele interferiu na luta, criando um holograma de uma mulher de biquíni só para distrair o avô, que se revelou ser um velho meio safado. Com essa distração, a princesa venceu a luta e seu avô finalmente aceitou que ela pudesse se casar. O futuro, no entanto, tinha mais surpresas reservadas. Algum tempo depois, nasceu o filho do rei e da rainha, na verdade o irmão de Yumina e o herdeiro legítimo do trono, e foi o protagonista quem deu o nome do menino a pedido do próprio rei. O nome escolhido foi Yamato. Por algum motivo, esse ato fez com que o protagonista perdesse suas chances de ser rei depois disso.